Fala Atitude, sejam todos muito bem-vindos ao nosso TITcast. Eu sou o Du e esse é o podcast do Ministério Atitude. E aí, Lori? Edu, nós estamos chique, não estamos? Tá diferente que aqui. Isso. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Estamos aqui no TITcast, esse programa que vocês vão amar. Tenho certeza que vai ser muito edificante para vocês. Estamos aqui com muita expectativa, né? Primeiro, né? Primeiríssimo. E aí, com chave de ouro. Gente, vocês não estão entendendo o que vai rolar aqui, não. Eu queria começar, gente, agradecendo ao nosso apoio cultural que nós temos hoje. A gente tá muito chique. Olha aqui, gente. A gente começou chique. Olha essas canecas. Olha essa. Se você quer a sua caneca personalizada, chama a Laura Dourados Personalizados. Ela é maravilhosa. Faz muito bem o seu trabalho. Vocês podem seguir ela no Instagram, que vai estar aparecendo aqui. E confiram lá. Nós também temos hoje aqui o apoio cultural da Mr. Creamy, que nos enviou alguns iogurtes naturais, 100% naturais. Chique também, viu? Sem açúcar, artesanais. Bom demais. Bonito. Bonito. Se vocês quiserem conferir também, vai estar aparecendo aqui. É isso. E agora, vamos falar de Giro Atitude? Vamos. É isso. Fica aí com o nosso Giro Atitude e a gente já vem. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso escritório do Ministério Atitude. Então agora é oficial o nosso TITcast. Então o primeiro episódio do TITcast quer dizer que nós teremos o nosso primeiro Giro Atitude por aqui. E no Giro Atitude você vai ficar por dentro do que acontece, como é os nossos bastidores, de várias coisas. E vamos andar pro Brasil inteiro. Quero trazer essa novidade para vocês. No Giro Atitude você vai conhecer o Atitude Mundial. Hoje nós estamos no meio da campanha de Daniel, então eu quero mostrar pra você como foi mais ou menos o resumo do nosso culto e depois eu tenho um negócio muito legal pra te mostrar. Nosso culto foi incrível, você viu? E agora vem aqui comigo que eu quero te mostrar o bastidor de uma gravação muito legal que o Soma está fazendo. Acompanha conosco pra você ver como que é. Esse é só um spoiler. Esse é o time Soma, o departamento de mídias do Ministério Atitude. Olha, se você quer assistir esse vídeo e outras coisas assim que esse time tem feito, que é sensacional, gente, é literalmente implantando o reino de Deus através das redes sociais para alcançar vidas. Então, se você quer conhecer e também ver como que ficou esse vídeo, acesse nosso Instagram, Atitude Oficial. Gente, assim, tem tanta coisa boa acontecendo no Instagram, de verdade, você não vai se arrepender de entrar lá e conhecer o nosso trabalho. Que alegria poder compartilhar um pouco de como funciona o Mundo Atitude. É muita coisa, a atitude não para. Inclusive, falando em atitude, eu fiquei sabendo que o TITcast, a galera do TITcast, vai entrevistar uma pessoa que é sensacional. Ele que foi o fundador de tudo isso que nós vivemos. Através do Espírito Santo, ele teve esse chamado no coração e tem abençoado por gerações, várias vidas. Então, gente,
Fiquem ligadinhos aí. Tenho certeza que essa entrevista vai ser abençoada. Tchau, tchau. E o Atitude não para. Sensacional, não é? Sensacional. E hoje a gente tá aqui com um convidado mega especial, gente. Primeiríssimo. Conta aí um pouco sobre quem é ele. Eu sou suspeito pra falar dele. Ah, é? Sou suspeito. Eu também. Meu pastor, querido, queridíssimo. Nosso primeiro convidado, que foi o fundador, né, do que nós vivemos hoje como ministério, o Ministério Atitude. Tem uma história muito bacana para contar para nós. Demais. Não só na sua carreira ministerial, mas também tem carreira política, municipal, estadual, nacional, uma referência para todos os jovens. E nós estamos com ele, Bispo Fábio Souza. Fábio, seja muito bem-vindo ao TitiCast. Alegria pra mim estar aqui com vocês. Uma alegria pra nós. Obrigado pelo convite e vamos lá. Que honra. Eu amo participar de podcast, então manda ver. Legal. Preparado, então? 100%. Pergunta o que vocês quiserem. Bispo, quantos anos de ministério já? Já vai um tempinho, né? Eu comecei a pregar muito novo. Eu sou filho, neto, bisneto de pastor, né? Você tá numa 4ª geração de pastor, parece até que você não tem outra coisa para fazer na vida. Graças a Deus por isso. Porque, e até esses dias para trás eu participava de uma conferência de pastores, uma reunião que a gente faz anual, e aí cada pastor falando, olha, eu não queria ser pastor, mas Deus me chamou, não queria ser pastor, filho de pastor, falando isso, né? Pastor famoso, não queria ser pastor. Eu olhei para minha esposa e falei, nossa, eu sempre quis ser pastor, desde menino, desde criança eu queria ser pastor. Então, essa vida ministerial, para mim, sempre foi o meu norte, a minha vida. Eu não conheço outra vida e nem quero conhecer com toda a sinceridade. Qual foi o gatilho do senhor, assim? Então, ministerial, o fato de você ser filho de um ministério, né, de um casal que tem um ministério muito incisivo, muito forte, muito honrado, respeitado. E aí você tem o seu avô que é pastor, você tem a história do seu bisavô que era pastor também. Isso mexe com qualquer um, né? Mas o fato é que você tem que ter um chamado de Deus na sua vida. Eu queria ser, mas o chamado aconteceu. Não adianta você querer ser e você não ser chamado. Eu tive o chamado da minha vida. E o chamado da minha vida aconteceu numa experiência que eu tive em 97. Foi em 97, na varanda da casa, da casa dos meus pais. Eu morava com meus pais ainda. E que eu tive um tempo de oração que eu fui visitado. O Espírito Santo falou comigo e eu ouvi uma voz com o som de muitas águas. Uau. Falando uma frase para mim. Uma frase. Foi a única vez que eu ouvi. E essa frase foi o gatilho. Se você está perguntando para mim qual foi o gatilho, foi essa frase. Uau. Pouco tempo depois eu começo uma célula. Na época nem chamava célula, chamava grupo familiar. Mas era um grupo na casa, lá no setor onde eu morava, que só jovem participava, eu era menino de tudo. E eu começo a evangelizar, o grupo começa a crescer e tal, e eu, pouco tempo depois, começo um outro grupo no setor Bueno. Então, no setor Jaó começava a acontecer às terças à noite e no setor Bueno, sábado à tarde. Né? E eu acho que é aí que começou. Se você perguntar para mim como é que começou institucionalmente um ministério, foi aí. Né? Apesar que assim, eu lembro de eu criança, 10, 11 anos de idade, dando aula na escolinha dominical para crianças menores do que eu. Nossa. E não era porque eu queria só, era porque tinha uma necessidade. Naquela época a igreja não era o que é hoje, né? A grandeza que é hoje. Não tinha essa estrutura toda. Então, põe o Fábio, que o Fábio entende um pouquinho mais do que os outros, põe ele para ajudar as professoras, né, da escolinha dominical, né? Mas se você perguntar para mim institucionalmente, ministerialmente, eu acho que de 97 para 98, né? Eu falo que é um acampamento que nós organizamos em 98, mas foi antes, essa célula mesmo começou praticamente um ano antes. Muito interessante, Bispo. E você fala dessa realidade dos filhos de pastor, filho de bispo, que eu acho que é uma realidade que muita gente vive e normalmente a gente vê as pessoas, elas realmente não querem ser pastor, não tem esse desejo. E como foi pra você essa infância, adolescência, vivendo numa família que tem tanta notoriedade ministerial? Como que foi pra você isso? Pra mim era uma vida normal, não tinha muita... Acho que não só pra mim, como pros meus irmãos. Graças à minha mãe,
as ações da minha mãe, a gente tinha uma vida normal, era algo normal, não era algo anormal. Por mais que você tenha cobranças por parte da igreja, né, que eu brinco, né, se o filho de pastor errou, ele está errado, se ele acertou, ele está errado também. Né? Mas minha mãe sabia proteger a gente, ela sabia fazer de uma forma que a gente conseguia levar na melhor das levezas possíveis. Né? Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu realmente acredito no chamado levítico sacerdotal. Eu realmente acredito que uma pessoa que é um ministério, ela tem condição de passar essa herança para o seu filho. É lógico que o filho tem que querer. Né? Ele tem o direito de fazer essa escolha. Agora, tudo isso tem a ver com chamado, eu repito, né? Sim, tem muita gente que, por exemplo, recebe uma ordenação pastoral e não tem chamado e acaba não dando certo na frente. Tudo depende do chamado um do outro. Mas tem uma coisa interessante, eu acompanho muito o senhor fazer, a bispa Priscila também, principalmente nos cultos de domingo. Nos momentos de oração, eu vejo sempre que o senhor chama o Estevão, a Amanda, o senhor ora com eles, e sempre que o senhor tem a oportunidade, né, de falar algo, uma profecia que o senhor faz que eu presto muita atenção, de que eles serão maiores do que o senhor é. E fica aí a dica, você que está nos assistindo aí em casa, né? Você, mãe, pai, que está com dificuldade de trazer o seu filho para a realidade da igreja, para a realidade do ministério, plantar isso no coração é muito importante, né, bispo? Plantar isso no coração de Deus, no coração dos filhos em casa. Mas a melhor forma é através do exemplo, tá? É verdade. Não é dando lição, por mais que às vezes é importante, não é dando bronca, por mais que às vezes é importante, e faz parte, puxar a orelha, essas coisas faz parte, é lógico, óbvio, mas o mais importante é o exemplo. Eu não posso chegar lá em casa e dizer para os meus filhos que cerveja é ruim e eu beber cerveja. Né, eles vão crescer achando que cerveja é bom. Cedo ou tarde eles vão beber cerveja. Eu não posso chegar em casa tendo uma atitude dizendo que aquela atitude é errada, mas tem essa atitude. Eles vão aprender. Cedo ou tarde eles vão aprender. Não adianta depois eu dar bronca deles, não. Então, o que leva a gostar da igreja, a querer a igreja, é o pai gostar da igreja e querer a igreja. É isso que há um despertar um no outro. Agora, sobre a profecia que você fala, não foi comigo que eu aprendi isso com Jesus. Quando Jesus fala para os discípulos dele, vocês farão obras iguais ou maiores do que eu faço, ele está profetizando para a próxima geração, ele está dizendo que a próxima geração dele fará coisas maiores que ele faz. E se você parar para pensar, não só os discípulos diretos, os 12, os 11, né, no caso, os apóstolos da igreja primitiva, mas ao longo da história, homens e mulheres de Deus fizeram mais, naturalmente falando, do que Jesus fez. Porque Jesus, ele se restringiu o ministério humano, tá, gente? Pelo amor de Deus. Celestial, né? Mas humano, ele se restringiu a um país. Tem gente que eu já preguei em 13 nações, 13 países. Evangelistas pregam na televisão para 50, 100 países, em várias línguas, etc. e tal. Então, são coisas que o homem Jesus não fez. Mas ele declarou que os seus discípulos, as gerações que vinham depois, fariam obras maiores do que ele faz. Então, estou aprendendo com Jesus. Quando eu declaro que meus filhos... E aí eu acho que todo pai, toda mãe que se preza deveria ter uma atitude como essa. Isso é muito importante. Deveria ter uma atitude como essa, que é uma atitude que você aprende com Jesus. Você não está aprendendo, não é com gente, é com pessoa, é com Jesus. Porque legado, eu sempre falo isso, legado não é o que você deixa. Até porque o que você deixa pode sumir. Não, Jesus é claro, não fica juntando tesouro na terra não, porque aqui a traça come. O legado é quem você deixa. O que é legado para a pessoa? Quem você deixa. Que tipo de filho você está deixando. Isso é legado de verdade. É verdade. Dinheiro, empresa, que é bobagem. Isso não é legado. O legado é quem você deixa. Então, quando um pai ou uma mãe tem esse sentimento que vem de Jesus, aliás, tudo que é bom é de Jesus, vem de Jesus, ele está dizendo que os seus filhos serão melhores, é algo que Jesus fez. Ele está imitando a Jesus. Uau. Muito bom. E se tem um legado que os seus pais trouxeram, foi a Casa Juvenil, né? Que é algo que vocês sempre viveram ali no meio dessa história, dos testemunhos. Como foi viver essa experiência de estar lá inserido, trabalhando e ajudando? Bom, eu, na verdade, eu não trabalhei nem ajudei, né? Eu fui ajudar depois de já adulto, né? Na Casa Juvenil. Mas quando eu nasci,
Como é que é a trajetória ministerial do meu pai? Como é que começou o ministério dele? Há mais de 40 anos atrás, põe 40 nisso, quase 50. Ele funda a Casa Juvenil Vida Nova. Ele trabalhava no COORG, que é FEBEM, seria FEBEM aqui em Goiânia. Não existe nem o COORG, e aqui em Goiânia não tem FEBEM, mas era como se fosse a FEBEM, ele trabalhava lá e ele via que os meninos que ficavam internos lá, que eram presos lá, ao sair voltavam pro crime, porque eles não tinham lugar para ir. Eram moradores de rua, eram viciados, eles não tinham lugar para ir. Então ele vai, naquela época era bem mais fácil, eu estou falando de algo que aconteceu há 44 anos atrás. Ele pede autorização pro juiz. O juiz, da época, libera ele alugar uma casa, ele solteiro ainda, libera alugar uma casa e levar esses meninos para morar com ele, 44, 45 anos atrás. E aí começou o ministério dele. Aí ele casa, né, tem os seus filhos. Quando eu nasci, eu sempre brinco, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, verdadeiríssimo. Eu nasci com 28 irmãos. Fora a minha irmã mais velha, que não gosta que eu falo que ela é mais velha, mas ela é mais velha. Fora ela, eu tinha 28 irmãos que viviam na Casa Juvenil. Então, assim, eu passei bem o início da infância mesmo, morando com eles. Depois meu pai alugou uma casa para ele, levou eu, minha irmã, minha mãe para morarmos nessa casa, e o trabalho continuou, existe até hoje. A Casa Juvenil já deve ter passado lá, sem exagero nenhum, mais de 20 mil crianças que hoje são adultos, que têm uma vida totalmente mudada daquilo que seria, né? Então, eu fui ajudar trabalhando mesmo depois de adulto. Agora, eu nasci, foi a primeira casa que eu morei, foi na Casa Juvenil Vida Nova, que era o início do ministério do meu pai, né? Que depois surgiu a Igreja Fonte da Vida, né? O Ministério Apostólico, por aí vai. Uau. Que legal, e eu fico acompanhando também. Inclusive tem um testemunho, né? O que mais me marcou da Casa Juvenil é o testemunho da pizza, né? Pizza, que né? o apóstolo conta muito. Mas tem muito testemunho, era bom vocês trazerem ele aqui para ele contar esses testemunhos para vocês. Apóstolos, queremos os senhores aqui, viu? Comenta aí. E bispo, esse contato com a Casa Juvenil, nós vamos falar um pouquinho disso mais pra frente, né, da sua atuação política e tudo mais, mas o senhor acredita que esse contato inicial com a Casa Juvenil trouxe esse engajamento político para a vida do senhor? Não, o engajamento político não foi o contato da Casa Juvenil, porque o contato da Casa Juvenil era uma realidade, Alex, que sempre fez parte da minha realidade, que é uma realidade de igreja. Quem vive igreja de verdade, quem é igreja de verdade, não vou dizer trabalho social, mas o trabalho de amor ao próximo. E o que é amor ao próximo que Jesus explica? Quem é o nosso próximo? Quando Jesus fala que é amor ao próximo, perguntaram para Jesus, mas quem é o meu próximo? Ele conta aquela história do bom samaritano, que se você fizer uma simplificação, seria quem precisa de você. Então, amar ao próximo, ajudar quem precisa de você é algo que faz parte de quem é a igreja. Se você é igreja, você vai ajudar quem precisa, né? O engajamento político veio de outra coisa. Como eu era pastor de jovens, eu era líder de jovens, e pensaram, onde nós vamos achar um candidato que possa representar os nossos princípios, enfim, ser uma força política, porque você não pode ter só boas intenções para entrar no processo eleitoral, você não pode só ser também uma pessoa com princípios. Você tem que ter força política. Então eu tinha os jovens, né? Que em tese gostavam de mim, acreditavam em mim, etc e tal. Nós estamos falando de 2004, foi a primeira eleição. Foi o vereador mais votado. Foi o vereador mais votado. Então, ou seja, vai fazer 20 anos isso ano que vem. Então eu saio candidato a vereador nesse sentido. Me chamam, falo, Fábio, sai você candidato, você é o pastor de jovens, os jovens vão vir com você. Eu relutei no começo, porque eu queria ser missionário. Eu estudei para ser missionário. Eu queria, de fato, mudar para a África. Uau! E não só, minha ideia era criar uma incubadora. Na época eu nem falava essas expressões, mas era uma incubadora de missionários. Eu queria que nós tivéssemos uma instituição que gerasse missionários. Que legal. Que gerasse jovens que quisessem largar literalmente tudo para ser missionário. E aí me chamam isso, eu falei, não quero, não é isso para mim, não é esse sentimento, então, mas com o tempo você vai indo.
E eu era tão relutante que você pode ver que na minha eleição para vereador, eu não deixei nem tirar o título de pastor do meu nome. Eu fui candidato pastor Fábio Souza. Eu não aceito, porque até então, naquela época, o candidato que era pastor na igreja, foi um paradigma que eu quebrei. Ele tinha que ele tinha que se licenciar para ser candidato. Então, por exemplo, Moza Moraes, que tinha sido vereador, né, já algumas vezes, ele licenciava de ser pastor. Ele que é um pastorzão, um pregadorzão. Sim. Licenciava de ser pastor, vai ser candidato. Sim. Aí quando chegou, eu falei, não me licencio, vou continuar sendo pastor. Essa é a minha única condição, a única condição de verdade que eu apresentei foi essa. Então eu usei o nome pastor. Depois que, com o tempo, você vai amadurecendo, você fala, não, é uma bobagem. Quem sabe que eu sou pastor vai me chamar de pastor, quem não sabe, enfim, vai me ter como Fábio. E meu nome é Fábio, não é pastor, né? Pastor é um título e tal. Mas pra você ter uma ideia, como eu fui relutante no começo. Sim. Mas aí a gente ganha aquela eleição como mais votado, né? Há 20 anos atrás, um processo eleitoral com quase 10 mil votos. Naquela época era muita coisa. Né? É uma votação... Ainda mais para quem nunca tinha sido candidato, quem tinha 22 para 23 anos na época. Então era um negócio assim de louco, né? Você querer... O senhor foi o mais jovem na época? Não de todos os tempos, mas da legislatura, sim. Ah, sim. Porque já tinha tido vereador com 18 anos em Goiânia, 19 anos em Goiânia e tal. Quando eu virei deputado estadual, aí em 2006, eu chego na Assembleia Legislativa como o deputado mais jovem da história. Nossa. Até então, né? E aí eu fico de 2006 até 2010 sendo o deputado mais jovem da história de Goiás. Olha. Quando o Diogo Sorgato ganha a eleição, ele chega mais novo que eu cheguei. Eu cheguei com 24 anos na Assembleia, ele chegou com 23, então ele ganha de mim. E hoje, até hoje, acho que ninguém chegou, acho que nessa legislatura atual não tem ninguém mais novo que ele ainda não, ele continua sendo mais novo. Mas eu bati um recorde de um ex-deputado chamado Marconi Perillo, que era o mais jovem até então deputado a chegar na Assembleia, né? Uau. E eu continuo sendo o presidente da Assembleia Legislativa mais jovem da história. Bati um recorde que era do Iris Rezende. Acho que tô bem, né? Bateu o recorde do Iris do Marconi, né? Do Iris do Marconi tá bem, tá equilibrado, né? Tá bem. Mas então o senhor entendeu essa vocação política? Não vocação, esse chamamento político como uma necessidade da juventude goianiense em si, né? Eu acho que era uma necessidade da gente ver mudança no país. O Brasil carece de muita mudança. Naquela época carecia de muita mudança. Olha como é que era aquela época. Aquela época era governado pelo Lula, o PT que mandava, controlava todas as coisas, todas as instâncias, né, com seu esquerdismo e tudo mais. Então a gente precisava ter enfrentamento. Diferente do que é hoje, né? Hoje está totalmente diferente. Não, lógico que não. Hoje o Lula voltou a ser presidente, por aí. Então, enfim, então a gente precisava ter gente de princípios, para levantar alguma bandeira, para fazer algum enfrentamento e mostrar que é possível, com honestidade correta, e aí vocês vão me perdoar, mas essa honestidade tem muito a ver com o princípio cristão na vida da gente, de verdade. Sim. Não é religiosidade, é princípio, é diferente. Não é ir na missa ou no culto domingo, vai ter princípio de verdade dentro de você. Não é ir na igreja, a igreja está dentro de você, é diferente. Sim. Né? Então, quem tem gente que é presente assim, olha, eu tenho princípio, eu tenho cabeça, eu sou estudado, eu gosto de ir atrás e podemos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa pelo país, né? E aqui no Brasil você tinha, melhorou muito, mas continua tendo, mas tinha muita, 20 anos atrás, você imagina a resistência que tinha dos crentes, dos evangélicos com política. Era um negócio de louco, era coisa do diabo. Era coisa do diabo. Aliás, a gente gosta de entregar tudo pro diabo, né? Impressionante, né? Ao longo da história a gente entrega tudo e o diabo só agradece. Né? Começou há 40 anos atrás a bateria, rock and roll, era tudo do diabo, e o diabo agradecia. Aí, não, peraí, o diabo não inventou nada, não. O diabo não tem poder de criar nada, não, de inventar nada, não, traz pra cá. Mas é uma coisa muito nossa, latino-americana, muito do piniquim. Porque se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, lá não. Lá é culturalmente o cristão, o evangélico, entrar na política, participar do processo político. Na Inglaterra, da mesma forma. Se você for analisar o histórico dessas nações, você vai ver que foram homens e mulheres de Deus que semearam uma boa política que fizeram essas nações serem o que são hoje. E, aliás, tem muita gente agora lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou na Alemanha tentando detupar o que esses homens 200, 300 anos atrás fizeram. 200 anos atrás fizeram. Que foram homens de Deus, homens de caráter e tudo mais. Olha, os Estados Unidos, eu vou dar um exemplo para você. Você sabe que todos os presidentes americanos, todos, em absoluto,
se apresentam como cristãos. Sim. Se apresentam como cristãos. Sim. Todos, em absoluto. De todos os presidentes, todos, à exceção de 2, foram protestantes evangélicos. Somos evangélicos. Nossa. Né? Barack Obama, você perguntar para ele, ele é evangélico, protestante. Bill Clinton, não é de verdade não, mas falava que era evangélico. Né? E a exceção de 2, quais são os 2? John Kennedy e o atual, que é o Joe Biden. O resto, mas dizem que são católicos, se apresentam como católicos. Né? O Biden acho que está precisando tirar a comunhão dele, né? Mas diz que é católico. Enfim. Então todos, nós já tivemos nos Estados Unidos o presidente Garfield, que era pastor. Nossa. Pastor ordenado. E homens de Deus, pessoas com... Não sei se é homem de Deus, mas homem temente a Deus, porque homem de Deus é um negócio muito sério na Bíblia, né? A gente tem que tomar muito cuidado usar essa expressão. A gente usa ela com muita... Banalidade. O fulano é homem de Deus, mulher de Deus. Não, na Bíblia você vê que o homem de Deus era Elias, meu amigo, era Eliseu, era Paulo, não é todo mundo era homem. Porque na Bíblia você tem homem de Deus, homem temente a Deus, homem usado por Deus. Depois eu posso até falar um pouquinho sobre isso. Mas é diferente. Então, assim, teve homens tementes a Deus. John Adams era um homem temente a Deus. Foi o segundo presidente dos Estados Unidos. O próprio Abraham Lincoln, muito temente a Deus. Então, o Theodore Roosevelt, homem temente a Deus. Mais recente agora, Ronald Reagan, temente a Deus. Você tem o George W. Bush, o filho, que dizia que era nascido de novo. Perguntava para ele, você é evangélico? Ele fala, não, eu sou evangélico, não, eu sou nascido de novo. Que é uma expressão assim que o americano usa para dizer, eu sou crente de verdade, eu não sou crente crente não praticante, porque lá todo mundo é evangélico não praticante, né? Você vai pro Beyoncé e é evangélica, né? Evangélico não praticante, né? Então, eu tô vendo uma música dela, gospel, ontem, eu fiquei assim... Não, se você vê a lista dos evangélicos não praticantes, a maioria, porque lá é igual aqui, o católico, né? Não tem religião, fala, você é o quê? Eu sou católico. Você vai na missa? Não, mas sou católico. É a mesma coisa, né? Eu sempre faço essa comparação, né? O americano, qual que é o reflexo do americano na TV? É o Homer Simpson, né? É os Simpsons. Homer, aquela família lá, é os americanos. E você já percebeu que eles são evangélicos? É verdade. Vocês já assistiram o desenho desses? Vocês vão ver, eles têm um pastor, eles vão todo domingo de manhã. É a única vez que o Bart tá com o cabelo penteado, é quando ele vai na igreja domingo de manhã. Então, aquilo lá é religiosidade. Não quer dizer que sejam de verdade. Né? Tão doido para acabar logo para assistir futebol americano e tomar cerveja. Mas estão lá no domingo de manhã na religiosidade deles. Então, assim... E o que fez os Estados Unidos ser o país próspero dele, ou a Inglaterra, são os grandes homens de Deus, temente a Deus, usados por Deus, que fizeram parte do processo político histórico que nós não tivemos no Brasil, tanta gente assim. Mas os tementes a Deus também, eles foram acompanhados de homens, por exemplo, Billy Graham era o conselheiro da maioria dos presidentes. Sim, eles lógico, né? Porque uma pessoa para ter um homem temente a Deus, para cada Ciro, o Dário tem que ter um Daniel do lado, não tem jeito. Tem que ter um homem de Deus do lado. E esse homem de Deus que dá a direção. Se você tem pessoas usadas por Deus na Bíblia, mas você tinha um homem de Deus que dava a direção, que era o vidente. Que era o profeta, não, é a expressão bíblica, né? Do Antigo Testamento, que era o vidente, que era o profeta que estava junto com ele, sendo oráculo, né? Dando a orientação, pegando uma termologia bem arcaica, bem antiga. Mas era isso, dava orientação, não tenho dúvida disso. Eu quero um exemplo clássico, esse eu acho que é o nome de Deus, tá? Não era só temente, não. Que para mim é a grande referência política. William Wilberforce. William Wilberforce foi um parlamentar, foi um congressista inglês que foi deputado por mais de 20 anos na Inglaterra. E ele é o grande guerreiro, lutador contra a escravidão na Inglaterra. Ele é o que o Abraham Lincoln, ou que a Princesa Isabel é para o Brasil, o Abraham Lincoln é para os Estados Unidos, ele é para a Inglaterra. Só que ele tem um porém. Se não fosse ele, não teria tido Abraham Lincoln, não teria tido Princesa Isabel. E William Wilberforce era crentão, o sonho dele era ser pastor. E quando ele candidatou a deputado que ele ganhou, ele candidatou porque ele era um playboyzão, tá? Ele candidata só por fazer farra com os amigos, ele ganha a eleição, isso está na história dele, ele ganha a eleição, ele tem que ir. Aí ele gostou do negócio e foi embora. E ele vira o grande lutador, o grande guerreiro contra a escravidão na Inglaterra. Então ele vai aprovando leis uma atrás da outra, que vai... desestruturando a escravidão não só na Inglaterra. A Inglaterra era a maior potência na época, mas a escravidão no mundo todo. Por exemplo,
proíbe tráfico negreiro de navios negreiros. Foram ele que proibiu. Então, se um navio espanhol saísse da Espanha na direção da África, os ingleses poderiam bombardeá-los. Foi leis dele. Então, por isso que foi enfraquecendo a escravidão, inclusive depois nos Estados Unidos e no Brasil da mesma forma. Enfim, esse cara era um homem de Deus daquele. Lutou, guerreou até o fim para conseguir aprovar. E ele tinha como seu conselheiro Estou tentando lembrar o nome dele aqui, que é o autor do Amazing Grace, né, da música Amazing Grace. Pesquisa aí, vai. Vamos ver. Que é o pastor, que era o pastor dele, né? E ele tinha também um outro conselheiro que mandava cartas para ele, que vivia conversando com ele, que chamado John Wesley, que é um dos maiores homens de Deus pós-Bíblia, né? Pós-tempo apostólico. John Newton, obrigado. Então ele tinha 2 conselheiros, 2 homens de Deus. John Newton era o pastor dele, mas ele ainda tinha o John Wesley, que era o conselheiro dele. Então tem cartas que eles conversavam, que não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nada naquela época, só tinha carta. Então eles conversavam com cartas e tal. Então, só pegando o que vocês estão falando, esse eu considero o William Wilberforce um grande homem de Deus, tá? Mas se ele foi um político, ele nunca foi pastor, ele foi político o tempo todo. Ele teve 2 grandes oráculos espirituais, foi John Newton, tem uma história maravilhosa, era capitão negreiro, né? Se converteu, né? E aí se tornou um grande guerreiro contra isso, e ele compõe Amazing Grace exatamente, falando: eu era miserável, a sua graça me alcançou, eu não merecia, mas sua graça me alcançou. E o John Wesley, que é o fundador do metodismo, né, no Brasil, no mundo inteiro, né? Enfim, é o grande propagador do arminianismo no mundo, né? Até seria mais correto os arminianos serem chamados de wesleyanos do que arminianos, mas enfim, então são 2 conselheiros que estão em cima de William Wilberforce. Agora, só um detalhezinho sobre a vida dele que é fantástico, que a gente não entende, né? Ele ficou 20 anos lutando contra a escravidão. Quando ele consegue aprovar, porque ele vai aprovando leis, né? Ele fez uma estratégia. 20 anos depois, ele consegue abolir a escravidão na Inglaterra. Consegue. Ele morre semanas depois com uma doença no estômago. E ele o registro do jornal é que ele foi aplaudido durante 1 hora e chorava de forma ininterrupta no plenário lá da Câmara dos Lords, né? É uma coisa sensacional. A história do William Wilberforce vale a pena todo mundo ler, ouvir. Tem até um filme que conta um pouquinho da história dele. Sabe o que eu acho interessante, Misso? Assim, voltando à construção política do senhor, a gente chega num ponto em que, como o senhor diz, a gente precisa de uma voz política, né? A gente está construindo uma história onde os presidentes americanos todos têm seus conselheiros, e todos os conselheiros, em sua maioria, homens de Deus, né? Billy Graham foi o conselheiro da maioria deles. Nós chegamos num ponto... Do século passado, né? Isso. Se tratando de Brasil, por exemplo, nós saímos agora de um contexto político onde nós tivemos o presidente Bolsonaro, né? Não, mas eu estou falando do século passado, mas Whitfield e John Edwards foram 2 grandes conselheiros dos pais americanos, né? De Thomas Jefferson, John Adams, George Washington. Então tiveram 2 homens de Deus lá na Revolução Americana que foram pastores, que deram conselhos, que oraram e etc e tal. E aí nós chegamos nesse contexto, né, o presidente Bolsonaro e tudo, esse que se cercou de um grupo de conselheiros, homens de Deus também. Inclusive o apóstolo fez parte desse conselho, né? Junto com o pastor Silas Malafaia e tantos outros ali. Aonde tentou-se criar, pelo menos ao meu ver, de quem está de fora, né, tentou-se criar um ambiente saudável de crescimento. Tanto um ambiente econômico, político, legislativo, tudo, mas um ambiente de princípios, de formação ética e tudo mais, que a gente precisa disso. Agora, diante desse cenário, como é que o senhor analisa hoje, do contexto que a gente vive hoje, do contexto que a gente está inserido agora, né, com o novo presidente e tudo mais, diante de tudo que a gente está vivendo, os pastores que não entenderam o que a gente tentou construir na presidência passada, os pastores que apoiaram o atual presidente, os pastores Você sabe qual foi a diferença fundamental desse relacionamento pastor-presidente do Bolsonaro com os demais presidentes anteriores? Eu sei porque eu fui deputado, oposição a Dilma, oposição ao Temer, enfim, então eu vi isso, né?
Os presidentes anteriores, Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, Collor, só para fazer e José Sarney, para fazer os registros da nova república. Eles recebiam o pastor lá e o pastor fazia uma oração e ia embora. O pastor só servia para fazer oração. O padre só servia para fazer uma missa, fazer uma reza. Não servia para mais absolutamente nada. Né? E ainda teve presidente como Fernando Henrique Cardoso que nem aceitava fazer uma oração. A oração tinha que ser por escrito. Né? Então, você vê a diferença. E isso até antes, porque quando o Billy Graham veio no Brasil, o Geisel recebeu ele. Mas era normal, né? O Billy Graham, onde ele ia, o chefe de Estado recebia ele, né? Ele era recebido com honra de chefe de Estado, né? Tanto o Geisel quanto o anterior ao Geisel, o Médici recebeu o Billy Graham quando ele esteve aqui. Mas enfim, não quer dizer muita coisa. Eu estou falando do Sarney para cá. Veio o Bolsonaro também, da mesma forma. Ele tinha essa turma que orava por ele e orava por ele em, sei lá, cada 15 dias, certeza que estariam juntos para orar. Oravam por ele. Mas o que ele fez? Ele fez algo diferente. E isso precisa ser reconhecido. Ele não tratou os evangélicos como subpovo, como Lula, Dilma, Temer, e Temer até que menos, mas fez também, Collor, Fernando Henrique, tratava como um subpovo. Não, vocês têm quem para ajudar? Então ele trouxe o André Mendonça para o governo, que era um pastor presbiteriano, mas que tinha um baita de um currículo. Né? Ele trouxe a Damares, que é uma pastora da Quadrangular, mas tinha um baita de um currículo de enfrentamento de direitos humanos, etc. e tal. Por mais que fizeram de tudo, a Globo fez de tudo para tentar destruir esse legado, mas não deu conta daquela senadora hoje e tal. Enfim, então ele traz para participar do governo pessoas com currículo. Também não foi indicado de pastor, não. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa reconhecer, precisa se reconhecer. Olha, ele trouxe gente da igreja para participar, e do segundo escalão, da mesma forma, para participar da administração. Mas não é nem por isso que deveria se votar nele, com toda sinceridade. Bolsonaro teve muitos erros, muitas falhas, como qualquer um de nós teríamos também, como qualquer ser humano também. E nunca, jamais falaria que ele é um homem de Deus. Como eu disse, na Bíblia você tem homens de Deus, homens usados por Deus, homens tementes a Deus. Eu diria que ele foi um homem usado por Deus no momento dessa nação importante. Mas você tinha uma mulher de Deus do lado dele. A Michelle é uma mulher de oração. Uhum. Quem conhece ela, e eu conheço, eu sei, ela é uma mulher de oração. Além disso, você tinha um governo que em tudo indicava ser íntegro, correto. Teve suas falhas, teve seus erros administrativos, mas não teve escândalo de corrupção. Teve um ou outro caso, porque nós estamos falando da quinta maior nação do mundo. Uhum. Lógico que ia ter problemas, não tem como você dizer que não vai ser 100% santo. Mas fora tudo isso, você tinha o Lula do outro lado. Você tinha o histórico do PT do outro lado. Sim, sim. Você tinha o histórico da esquerda do outro lado, os movimentos esquerdistas do outro lado. Então, só isso, né? Eu conheço uma pastora, tem um certo parentesco comigo, que ela não gosta do Bolsonaro. Mas que ela dizia assim, no final foi pro segundo turno, falou, vou ter que votar no Bolsonaro. Uhum. Ela ficou brava, vou ter que votar no Bolsonaro. Eu falei, mas por que você vai votar? Porque eu não voto no Lula de jeito nenhum. Então, assim, lógico, eu respeito todo mundo que votou no Lula. Se votou de uma forma acreditando que seria melhor para a nação, que assim seja. Eu me preocupo com gente que conscientemente votou, ou seja, que tem conhecimento de verdade dos históricos de corrupção, que não são simples, que não são poucos, que são pesados. E quando eu falo, é lógico que eu também, quem não tem o mesmo conhecimento que eu, a gente é julgado pelo conhecimento que nós temos. Sim. A pessoa que não tem o mesmo conhecimento, a mesma revelação que a minha, eu não posso cobrar dela querer ter o mesmo posicionamento que eu. Eu sei que existiu corrupção, não pelo que eu li em blog ou porque eu vi em live dos outros. Eu sei porque eu fui parte integrante da CPI da Petrobras. Eu sei porque eu vi documentos. Uhum. Eu sei porque eu vi depoimentos. Eu sei, você está entendendo? Sim, sim. Eu sei porque eu participei disso.
Eu sei porque eu fui membro da comissão processante de impeachment da presidente Dilma. Então eu vi documentos, eu li, então eu afirmo, teve e muita. Não foi pouca. Então, se a pessoa conscientemente, sabendo que teve essa corrupção, sabendo... E outra coisa, em 2002, quando o Lula ganhou as eleições, primeira vez, ele enganou muita gente. Realmente, politicamente falando, ele é o melhor. Né? Trato, aquele jeitão dele, discurso é o melhor. Mas enganou muita gente, porque ele não falava contra o aborto, ele não falava a favor do aborto, perdão, ele não trazia essas pautas, pelo contrário. Botou um terninho Ricardo Almeida, você lembra disso? Arrumou os dentinhos, arrumou a barba, veio todo bonitão, aquele Lula escandaloso de 89 não existia mais, era o Lula todo arrumadinho, paz e amor, Lulinha, paz e amor. Ganhou as eleições. Esse Lula agora veio falando a favor do aborto. Vocês lembram disso? Sim, falou a favor do aborto. Ele chegou a dizer que não ia contar quem ia ser o ministro da economia dele, porque ele não queria perder voto. Foi até de uma certa sinceridade, uma certa honestidade na expressão dele. Então, quem votou nele consciente, aí eu não sei, consciente de tudo, teve todas as informações e mesmo assim quis votar nele, e trocar uma Janja por uma Michele também, eu vou te contar, viu, meu amigo? Aí, conscientemente, é duro, viu? É duro. E, Bispo, o senhor falou que quando você começou na política, você era pastor de jovens, certo? E a gente está aqui com uma geração nova do Atitude e muita gente não sabe que o senhor que fundou o Ministério Atitude. Então a gente queria que você contasse um pouco pra gente como que foi essa história da fundação do Ministério, os desafios. Não, começou aí, do jeito que eu contei, né? Em 97. As 2 células. Tinha 2 células, esses 2 grupos. Sim. Né? Que funcionavam no setor que eu morava e no setor Bueno. E aí um dia nós inventamos juntar os 2 grupos, vamos fazer um acampamento com esses 2 grupos? Vamos. Já começou no acampamento. Então começou no acampamento. Tinha um outro grupo de jovens que reunia na igreja. Mas tinha esses 2 grupos que estavam grandes e queriam fazer um acampamento. Nós fizemos um mega acampamento com 110 pessoas. Naquela época a gente achava que era um negócio de louco, uma multidão. E fizemos esse acampamento. Foi daí que começou. Logo depois, esse pastor que estava com outro grupo de jovens, ele mudou para os Estados Unidos. Sim. E aí eu assumi todo o trabalho com jovens da igreja. Isso foi no ano 2000. Eu assumi o trabalho com jovens da igreja. Então aí que começou de fato, que era comunidade jovem, a gente chamava de comunidade jovem, depois mudou para Atitude, porque a comunidade jovem ficou meio batido. Né? Porque a gente é do movimento das comunidades, então a comunidade jovem então virou Atitude, né? Mas eu tenho que valorizar quem veio antes de mim. Uma das coisas mais erradas que existe na liderança cristã no Brasil é não valorizar quem veio antes. E a gente só é alguma coisa por quem veio antes da gente. E se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, nós 3 aqui vamos morrer, não é só eu que sou mais velho, não. Nós 3 vamos morrer. Então, quem vir depois da gente tem que valorizar o que a gente fez também. Tem que dizer, pô, eu peguei e tal. Então, quem começou o trabalho de jovens, quem foi o primeiro pastor de jovens da igreja, chama-se Ovídio Prudente, o Bispo Ovídio. Bispo Ovídio? Que hoje é bispo da igreja lá de Ribeirão Preto. Bispo Ovídio, um abraço pro senhor, viu? Ele foi o primeiro pastor de jovens da igreja. A gente tem que reconhecer isso. Disso. Pois é, tem que reconhecer ele. Depois que ele foi embora, que aí veio eu e tal. Então a gente tem que reconhecer quem vem antes da gente, quem começou o trabalho de fato com jovens. Não era o Atitude na época. Na época era Clubão. Depois tem uns nomes meio malucos que veio depois. E aí veio o Ministério de Atitude de 2000 pra cá, que foi quando eu assumi os jovens. E aí eu fiquei até 2017 como líder de jovens, ao todo 17 anos como líder de jovens da igreja. E de onde veio o nome Atitude? Boa pergunta. Boa pergunta, Atitude. O que nós precisamos ter? Atitude. Então vamos lá, põe o nome Atitude. Foi isso. Legal. Foi isso. Não teve um concurso, nenhuma revelação, nem algo sobrenatural, não. Foi conversando. Você começou com uma equipe de quantos, mais ou menos assim? Esse acampamento mesmo tinha uma equipe grande, rapaz. Era eu mais um. Pra não falar que era eu e o pastor Daneto. Conhece o pastor Daneto? Isso, claro. Era ele que era o líder comigo lá. Que era eu e ele cuidava. Eu chamei duas amigas
que tinham trabalhado com jovens. Na verdade, eu já era da equipe de jovens da igreja, né? Na época do Ovídio. Eu era da equipe do Ovídio. E aí eles tinham trabalhado junto lá comigo. Eu falei, vê se vocês me ajudam a organizar. Elas estavam meio jogada de canto na igreja. Eu falei, não, vamos lá. E elas me ajudaram a organizar junto com o Daneto. E aí teve gente que converteu nesse acampamento que hoje é pastor da igreja. Uau. Que converteu nesse acampamento que hoje é pastor da igreja, né? Estamos falando de um acampamento que aconteceu dia 5, 6 e 7 de setembro de 1998. Nossa. Falar a data é mal de historiador, viu, gente? Então, a gente ama uma datazinha. Mas foi marcante, né? Pra gente lembrar dessas coisas assim. Fez 25 anos. Né? Fez 25 anos há pouco mais de semanas atrás. Sim. Aí, né? Uau. O senhor falou na escola de profeta. E esse acampamento, a gente já pode chamar ele como a primeira edição do Acampados Apaixonados? Ou não? Aí o Acampados Apaixonados veio depois. O Acampados Apaixonados veio em 2005 primeiro. Ah, tá. Lógico que desde que eu... Eu tava nascendo. Misericórdia. Não precisa falar assim. Cara. Não precisa jogar na cara também, não, assim. Não precisa também. Calma, mas tudo bem. Olha lá. Em 2005, o Apaixonados nasceu no Carnaval de 2005. Sim. É lógico que desde quando eu assumi os jovens da igreja, nós fazemos acampamento no Carnaval. E antes de mim também fazia. Carnaval é data para fazer acampamento. É lógico. Então fazia sempre acampamento. Antes eu fazia o Espiritival. Que o Carnaval é a festa da carne, então a gente tinha a festa do Espírito, que é o Espiritival. E aí veio a ideia de fazer o Acampados Apaixonados. Vou contar como é que foi a ideia. Eu assistindo, me mandaram, não sei quem mandou para mim, alguém lá nos Estados Unidos, ou eu comprei nos Estados Unidos numa loja lá, naquela época tinha aquelas lojas de videocassete, de CD e tal, o evento do Passion. E o Passion estava começando, estava na 3ª edição. Sim. E aí o Passion naquela época era numa chácara onde o pessoal dormia em barraca e se reunia num campo. E tinha 30 mil jovens nesse evento. Foi um negócio que me encantou. Eu falei, vou fazer um negócio louco desse aqui também. E aí nós pegamos a chácara da igreja, que não tinha estrutura para aguentar tudo isso, mas nós transformamos ela. Literalmente fizemos banheiro da noite por dia e tal, e pegou os 2 campos de futebol, montou uma cidade de barracas, porque não tinha alojamentos, e lá nós tivemos uma participação de 3 mil jovens. 3 mil? 3 mil jovens. Os 5 primeiros apaixonados, 5, 6 primeiros acampados apaixonados, tinha 3, 4 mil jovens. Uau! Mas esses, na chácara, era impressionante, era isso, porque era 3 mil jovens numa chácara. Você imagina 3 mil jovens num acampamento. Meu Deus. Dormindo em barraca. E o segundo Apaixonados ainda teve uma coisa interessante. Choveu todos os dias? Todos os dias. Que isso? Literalmente todos os dias. E o pessoal permaneceu. Na barraca. Alguns desistiram. Alguns poucos desistiram. Mas eu não me lembro de ter ficado na segunda edição de 2006, Envia-me a mim, o nome do título, ter ficado 1 hora enxuto. Eu lembro de ter ficado molhado o tempo todo. Acampados e alagados. Acampados e alagados, literalmente. Mas foram eventos marcantes. O primeiro Apaixonado, nós gravamos um CD. O primeiro Acampados Apaixonado, nós gravamos um CD. Graças a Deus, ninguém sabe onde está esse CD. Vamos procurar, mas nós gravamos. Nós gravamos isso em 2005, isso, né? Então surgiu aí. Aí, com o tempo, não tinha chácara mais que comportava 5, 6 mil jovens, 7 mil jovens. Nós fomos para o Goiânia Arena, depois nós fizemos lá no Tatersal de Elite da Pecuária, fizemos uns 4 eventos no Tatersal de Elite, depois foi para a sede, e até então tá acontecendo na sede, porque a sede tem uma capacidade que dá para aguentar os jovens, bem bacana lá. Mas foi assim que surgiu o Acampados e Apaixonados, que hoje só é Apaixonado, né? Porque não tem mais Acampados, né? E Bispo, o senhor falou que tinha muitos jovens, né? 3 mil jovens em um só acampamento. Numa chácara. Chácara. Qual foi a estratégia para crescer o Ministério de Jovens e como você fala hoje para os líderes de jovens que vem assim, os jovens não estão engajados, não estão querendo participar? Pequenos grupos. O segredo é pequeno grupo. Discipulado, célula, o que você quiser chamar. Pequeno grupo. O segredo é panelinhas, com tampa aberta. Essa é? Com tampa aberta. Não, mas o segredo é panelinha, porque o que a gente quer, o que o ser humano quer é relacionamento. Antigamente ainda podia se falar da pregação. Pô, o fulano tem uma pregação boa, o pastor tem uma pregação boa. É verdade. Vamos trazer ele, que ele vai trazer uma algo. Hoje, pregação, você liga a internet, você vê a pregação de quem você quiser, na hora que você quiser. É mesmo. Mas isso não traz algo que o ser humano foi criado para ter, relacionamento. É mesmo. Ser humano, nós somos animais que Deus criou para viver em matilha, em companhia, em grupos.
Nós não fomos criados para viver sozinhos. É por isso que a gente tem sempre esse vazio, a gente quer estar junto, Então, o que, na minha opinião, se você perguntar para mim o que faz um grupo crescer, pequenos grupos. Muito bom. Você ter vários grupos pequenos, até porque um pastor não dá conta nunca de pastorear 1000 pessoas. Sim. Se o cara falar que dá conta, é conversa fiada. Vai pastorear de púlpito, ninguém consegue. Pode conseguir até por um tempo, mas com o tempo vai se desgastando. Você precisa de grupo pequeno. Então, ele pastoreia pastores que pastoreiam outros grupos, que pastoreiam outros grupos e por aí vai. Aí você chama de que você quiser, né? G12, M12, Célula. Tem vários agora. Grupo GIS, grupo daquilo outro, PG, GP, lá vai cacetada. Mas, em resumo, é grupo pequeno. Grupo de estudo bíblico e de relacionamento. Sim. Não é nem só de estudo bíblico, é de relacionamento, de churrasco, de brincadeira, de conversa, da moça solteira olhar para o moço solteiro e por aí vai. É assim que faz a igreja crescer. Né? E eu acho que outra estratégia também é o evangelismo, né? Então, como que você fazia na época com os movimentos de evangelismo que o senhor fez? Como que você acha que a igreja pode engajar dessa forma? Evangelismo é uma ordem para toda a igreja. Esse dia para trás me perguntaram, o que o senhor acha do dom de evangelista? Eu falei, o dom de evangelista eu não vejo na Bíblia. Em Efésios fala do ministério de evangelista. Né? O dom, por quê? E por que eu faço essa distinção? Porque o ministério de evangelista é algo para toda a igreja. Quando Jesus fala de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? É um chamado para todos. Isso. Não é para quem é pastor apenas, não é para quem é apóstolo, bispo, ou sei lá o quê. É para toda a igreja, todo mundo. Então, falar de Jesus, compartilhar de Jesus, ser testemunha de todo mundo que recebeu o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis minha testemunha. Ponto. Tá? Então, todo mundo é chamado para evangelizar. Que seja o vizinho, que seja a pessoa que trabalha junto, que seja os seus familiares, mas é chamado para evangelizar, tá? Agora, você pode ter atividades, programações que fazem esse evangelismo chegar, a palavra das boas novas chegar. Atenção, líder atitude, pega caneta e papel e anota. Na minha época, é diferente de hoje, porque não tinha internet. Tinha internet, mas era aquela internet da gente ir para meia-noite para conseguir fazer um trabalho de escola ou de faculdade, porque para cair, porque tinha que fazer meia-noite que tinha menos de pessoas acessando, né? Se fizer, ou era em lan house, eram essas coisas e tal, porque a maioria nem tinha computador em casa, né? Mas então o que a gente fazia? Fazer muito evento, muito show. A gente foi nós fomos o primeiro grupo de jovens do Brasil a fazer uma rave gospel. Sério? Uma rave evangélica. Depois disso teve muitas. Uma rave evangélica. A gente foi o primeiro a botar um DJ evangélico. O PV era criança. Que legal. Se ele tivesse aqui, ele ia confirmar o que eu estou dizendo. Então, era o Carlos Eduardo, nem sei. Um abraço para ele, deve estar... Não é tão jovem mais. Então, assim... mas é jovem, viu, Carlos? Não fica bravo comigo, não. Então, assim, a gente fez uma rave evangélica que chamava Mega Festa. Deu sei lá quantas mil jovens lá. Na época ainda era o Jockey Club, quando o Jockey Club existia lá no centro de Goiânia, nem existe mais o Jockey Club. Então a gente fazia uma rave gospel. Foi o primeiro a fazer uma rave gospel. Né? Então fiz festa, não era fantasia, era noite do disfarce, porque festa fantasia. Aí depois teve aquela festa fantasia aqui em Goiânia. No mundo, eu falei, vamos parar com isso, porque depois vão achar que nós estamos fazendo igual. Então parei. Só fazer muito show. Fiz show de rock aqui da Oficina G3. Quantas vezes eu trouxe a Oficina G3 aqui? E outros artistas. Então naquela época eu podia. Hoje, além desses eventos que são importantes, você tem a internet. Sim. Né? E a programação de internet é algo que vocês entendem mais do que eu. Mas que nós precisamos propagar o evangelho através da internet também. Até porque a internet é faca de dois gumes. É igual faca de cozinha. Serve tanto para fazer um bom prato como para matar alguém. Sim, sim. É bênção e maldição. A internet é o símbolo... Para mim, o que é a internet, na sua opinião, Fábio? É uma faca de cozinha. Tem coisas boas e tem coisas horríveis, horrorosas, malignas na internet. Sim. Então, querendo ou não, e hoje a geração de 2000 para cá é uma geração... Eu nem vou dizer, eu acho que... Eu brinco que é a geração do Tetra, né? Quem nasceu do Tetra para cá... É brincadeira que eu faço, é brincadeira. Tudo é culpa do Mateus.
Tudo é culpa do Mateus. Quem que é Mateus? Filho do Bebeto, aquele do Bebeto lá. Tudo é culpa dele. Ele nasceu do Mateus pra cá. Do Mateus. Mateus é o símbolo. Mateus pra cá, que é o filho do Bebeto. Essa geração nova, ela é uma geração de internet. Ela, aliás, é uma geração que não sabe nem o que é televisão. Não assiste televisão. Não assiste programação de televisão. Eu, particularmente, é raro ligar a TV. É internet. Então, nós precisamos pregar o evangelho para essa turma da internet. Como? É uma boa pergunta. Com criatividade, usando os artifícios da internet, né? Você vê, eu vejo meu filho assistindo, meu filho tem 15 anos, eu vejo ele assistindo aquela live que fala, né? De jogo, de videogame, etc e tal. Eu fico tonto, eu não consigo assistir aquilo lá. Mas é que a turma assiste hoje. É que a turma assiste. Se você perguntar qual que é a minha opinião, opinião 41 anos, é ridículo. É horroroso aquele negócio lá. Horroroso. Deixa ele tonto, biruta e tal, não sei o quê. Mas pra ele aquilo é super divertido. Então, para essa turma, nós precisamos falar de Jesus para ela. Como é que nós vamos falar de Jesus para ela? A gente tem que pensar. A gente tem que raciocinar. Aí, é o choque de gerações que existe. Que a gente precisa falar de Jesus para essa nova geração que está sendo bombardeada na sua, na sua formação de natureza, de personalidade, de identidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Estão bombardeando a formação da identidade de cada um. Né? Isso é muito sério. Parece que é simples, mas não é. Você não tem mais Street Fighter, joguinho de videogame, o homem forte brigando. Você não tem mais isso. Há um desvio da formação de identidade muito sério, muito grande, que está passando perto da gente e a gente não está vendo. Como é que nós vamos falar de Jesus para essa turma? A gente precisa falar de Jesus para essa turma. É verdade. Né? E se tratando de internet também, principalmente de pregadores, essas influências que apareceram nesse boom da internet, eu acho que vale pensar também na responsabilidade, né, de compartilhar a mensagem de Deus, porque com esse advento da internet, essa difusão toda, quantos ensinos irresponsáveis nós temos na internet, né? Hipergraça, são ensinos que apareceram para confundir a nossa juventude e trazer uma libertinagem que o raiz mesmo, aquele fundamentado ali, não acho isso um absurdo, né? E como é que o senhor enxerga, assim, a participação do jovem e a forma como ele deve escolher aqueles que vão influenciá-lo? Bom, quem é influencer? Quem é influência? Quem deveria ser influência na sua vida? Quem você conhece? Você não pode ser... Fulano é meu influencer porque ele tem 300 mil seguidores, porque ele tem 1 milhão de seguidores. Você conhece a vida dele? Você conhece o caráter dele? Você conhece como é que ele trata a esposa dele? Como é que ele trata os filhos dele? Como é que ele trata os pais dele? O offline dele? É isso que tem que te influenciar. Quem é que te influencia? Aquele que você conhece. Você conhece a trajetória, o caráter, a carreira dele. Porque, olha, o Instagram, a foto do Instagram é melhor do que pessoalmente. No Instagram todo mundo é bonito. Todo mundo é bonito. Né? E feliz. Feliz, né? Tá sorrindo, né? E que lá não é real. Eu não vou postar eu brigando com a minha mulher, vou postar eu dando um beijo nela, eu não sou bobo. E todo mundo vai fazer isso. Então aquilo lá não é real. Já começa aí, você tem que saber quem vai te influenciar. Por mais que eu possa admirar João ou Maria que na internet, o meu influencer é quem eu conheço, é quem eu convivo, aquele que vai me influenciar, ele que vai trazer aquilo lá pra mim. Tá, agora vamos botar o cristão que de fato quer viver uma vida cristã. Como é que ele vai identificar quem está na internet pregando, falando, ensinando que aquilo é bom, positivo para ele? Né? Repito, primeira coisa, basilar, vida do cara. Como é que é a vida do cara? Se o cara é íntegro, se ele é sério, se ele é correto, se ele é um homem de Deus offline, né? É a primeira coisa que ele tem que ver. Mas a segunda coisa, se ele importante, fundamental, se ele é um estudioso da Bíblia, se eu sou estudioso da Bíblia, eu vou ser dificilmente enganado. É verdade.
Quanto mais Bíblia eu tiver no meu coração, dificilmente eu serei enganado. Então eu preciso estudar a Bíblia. Fábio, preciso ler a Bíblia, estudar a Bíblia, absorver da Bíblia, conhecer a Bíblia, receber da Bíblia, ter a Bíblia no meu coração, que aí vai ser difícil me enganar. Vai vir um ou outro aí bonitinho, Zé Bonitinho na internet, falando besteira, eu vou falar, opa, é bonitinho, mas não bate com o que eu tô lendo na Bíblia. Sim. Com o que eu tô estudando na Bíblia. A Bíblia é o filtro, né? A Bíblia é o filtro, deve ser o filtro. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés. O nosso caminhar deve ser baseado na Bíblia. Agora, tem algumas coisas que a gente percebe. Se a Bíblia é o nosso filtro, se ela é a base da nossa vida, se ela é a lâmpada para os nossos pés, todo mundo que quer desvirtuar a Bíblia, a gente tem que sair fora. Verdade. Porque a Bíblia, ela é o nosso limitador. A Bíblia é a nossa Constituição, é a Bíblia que diz o que está certo e o que está errado. E se a gente querer ter uma revelação maior do que ela, além de ser heresia, seria algo perigosíssimo, além de ser heresia e perigosíssimo, eu estou dizendo que não tem limite na minha vida. E nada na vida pode ser sem limite. A Bíblia é o limite da vida ministerial de qualquer um, de qualquer pastor, de qualquer pregador e tudo mais. Então, qualquer um que quer desvirtuar a Bíblia, a gente está tendo aí um movimento desgraçado, desculpa a expressão, mas eu não vejo outra. Desgraçado é falta de graça. Ausência da graça. Então, desgraçado de pastores, até então renomados, querendo desvirtuar a Bíblia. Dizendo que a Bíblia é insuficiente, que a Bíblia é isso. Não, a Bíblia é suficiente, que a Bíblia contém a palavra de Deus, que ela não é a palavra, não. A Bíblia é a palavra de Deus. Você está entendendo? Então, sim. O cara começou a desvirtuar a Bíblia, cai fora. Outra coisa, o cara começou a desvirtuar ou desmerecer ou tirar a pessoa de Jesus, a autoridade de Jesus, o caráter de Jesus. Quem é Jesus? Vou desconstruir quem é Jesus. Jesus sempre foi Deus. Ele sempre foi. Ele era, é e sempre será. Ele aqui na terra era Deus encarnado. Antes ele era o verbo que estava com Deus. Deus criou o mundo através de Jesus. Enfim, tudo vem de Jesus e é Jesus. Tá? Então, quem quer desvirtuar isso ou fazer um outro corredentor que não seja Jesus, isso tudo é heresia. Então, você vai identificando heresia, sim. Quem quer desvirtuar a Bíblia, quem quer desvirtuar a pessoa de Jesus, quem não tem a vida correta, offline, são pessoas que eu não posso dar moral, que eu não posso ouvir, que eu não posso acreditar, que trazem mensagens que são, na verdade, veneno dentro da panela. Lá que Eliseu, aliás, que os discípulos de Eliseu gritam, tem veneno na panela aqui, profeta. Estão trazendo comida venenosa para a gente aqui, a gente não pode comer. Então, são formas que a gente identifica pessoas que trazem mensagens erráticas, errôneas para nós. E quando eu vou desvirtuar da Bíblia, eu pego textos deslocados e digo que aquilo é uma verdade, só que a Bíblia, ela tem complementos. Em contexto, né? Ela tem texto sem contexto é pretexto. Mas tem complementos também. Por exemplo, agora tem pastor dizendo assim, né? Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, aí eu vi um pastor falar isso. Não, então quer dizer que não existe mais pecado, tudo me é lícito. Não, peraí, Paulo coloca várias vezes, em vários textos, inclusive em Coríntios, lista de pecados. Sim. Então, você não pode tirar esse texto, inclusive, tudo me é lícito. Aqueles que Deus abomina, né? Ele usa o termo abominação. Sim. Que não herdarão o reino de Deus. Sim. Então, tem lista de pecados. Romanos, então. Não, Romanos, Coríntios, praticamente todas as cartas do apóstolo Paulo, ele falou, isso aqui é pecado de moralidade sexual, etc. Tem vários. Então, assim, você não pode pegar tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Peraí, não. Isso aí ele está falando de uma vida de santidade. Que tem coisa que não é pecado, mas não convém que uma pessoa que quer viver em santidade viva. Um homem casado ter uma amizade com uma mulher solteira, ou uma mulher, sei lá, que não é a esposa dele, é pecado? Literalmente, se você for na literalidade da letra, não é pecado. Convém? Não. Porque é uma porta de pecado. Não convém. Então, assim, é isso que Paulo está dizendo. Então, o cara pega um texto descontextualizado e diz assim, aí ele inventa a tal da hipergraça. Ele vai dizendo que está tudo bem, tudo numa boa, que Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. E é verdade, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus perdoa. É verdade, Jesus é misericordioso. É verdade, nada pode nos separar do amor de Deus. É verdade, tudo isso é verdade. Mas Jesus também é julgador. Jesus também é justo, reto juiz. A Bíblia fala da ira de Deus em todos os livros da Bíblia. Né? Todos os livros da Bíblia.
Esse dia para trás alguém me perguntou, virou para mim e disse assim, ô Fábio, mas eu não acredito nessa ira de Deus, não. É que Deus, esses textos, isso é do Antigo Testamento, não é no Novo Testamento. Eu falei, tu já leu o Apocalipse? Está no Novo Testamento. Jesus falou sobre a ira dele, Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso. Então, são coisas. Aí ele tira um texto... Tanto de bola de fogo caiu no Antigo Testamento, né? Não, ele tira um texto, né? Ele tira um texto lá e fala assim, e quer construir uma narrativa em cima daquele texto. E isso é perigoso. Então, por isso nós precisamos da Bíblia. Uhum. A Bíblia é a que vai dizer pra gente o que está certo e o que está errado. E só é revogado... aquilo do Antigo Testamento está revogado, não vale no Novo Testamento. Só é revogado aquilo que a Bíblia revogou. O que a Bíblia não revogou, não está revogado. A Bíblia que interpreta a Bíblia. Sim. É a Bíblia, não é o José, a Maria ou o Antônio, é a Bíblia que interpreta a Bíblia. Sim. Se a gente não começar a ter esse limitador, e foi o limitador que Deus instituiu, a Bíblia é o nosso limitador. Ela é o limite nosso, ela que impõe o nosso limite sobre nossas vidas. Tá? E aí a pessoa quer tirar isso da Bíblia, até porque aí entra outra forma de você identificar um herético, né? Só ele tem razão, né? O pai da razão, né? Só ele tem razão, só ele sabe todas as coisas, só ele tá certo, ninguém corrige ele, não presta conta pra ninguém, ele é o cara, né? Ele é a reencarnação do apóstolo Paulo, né? Não presta conta pra ninguém, tá? E por aí vai, né? É isso, aí o cara, se você tem essas pessoas, você viu na internet alguém assim, ele pode pregar bonito, ele pode falar até coisas certas. Uhum. Os amigos de Jó não foram condenados pelo que eles falaram. Os amigos de Jó foram condenados por Deus por causa do coração deles. O que eles falaram, se você para pensar, são corretos. Tanto é que a gente cita até como Bíblia hoje. Uhum. Não quer dizer que se você falou coisa bonita, quer dizer que você seja bonito por dentro. Uhum. Sim. Pelo contrário, Jesus é muito claro em Mateus, né? Tem gente que vai expulsar demônio, que vai pregar o evangelho, que vai fazer live na internet por 100 mil pessoas, que vai dar revelação de CPF, que Jesus vai olhar para eles e falar, não vos conheçam, apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Porque quando eu precisei de verdade que vocês fossem cristãos, quando eu quis que vocês... Precisou, porque Jesus não precisa. Uhum. Quando eu quis que vocês fossem, vocês não foram. É verdade. Não os Sabe, o termo original, até respondi isso agora no Instagram, o termo original é reconhecer. Eu não os reconheço, eu não reconheço o que vocês fizeram. Eu não reconheço o que vocês fizeram. Então tem muita gente que fala bonito que vai ser condenado por causa do coração dele, não pela fala. Repito, os amigos de Jó não foram condenados pelo que eles falaram. O que eles falaram foi correto, eles foram condenados pelo coração deles. Da mesma forma vai ter gente, vai ter pastor, pregador, que faz live na internet, com milhões de seguidores, não sei o quê, que a gente vai chegar no céu e falar, fulano não veio? Não veio. E Bispo, a gente vive, a minha geração, eu falo pela minha geração, uma geração muito imediatista, especialmente pela internet. Então a gente tem os vídeos muito rápidos, fast food, tudo assim, delivery e tal. Então, na hora que vai chegar em ter profundidade com Deus, em relacionamento, a gente carece muito disso. Especialmente não tem como ser fast food com Deus. Não tem como ser fast food com Deus. Então, qual que é o conselho que o Senhor dá pra isso? Pra gente se aprofundar em constância, se aprofundar em Deus, assim, sem ter essa influência desse imediatismo? Olha, comigo, com o Du, com você, tem negócio. Tem negociação. Com Deus, né? Com Deus não tem negócio. É verdade. Eita. Ou é do jeito dele, ou é do jeito dele. Então a primeira coisa que qualquer um, de quem tem 15 anos, de quem tem 25 anos, quem tem 35 anos, tem 75 anos, tem que entender que é do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Eu não carrego a arca de Deus no carro novo. Eu carrego a arca de Deus no ombro. Nossa, sim. Posso ser Davi e a turma de Davi, Uzai e Companhia Limitada, quis imitar os filisteus 40 anos antes, botar um carro novo, bonito, para trazer a arca. Porque isso era moderno, isso era imediatista, isso era bacana. Não funciona. A regra é clara. A arca se carrega nos ombros. É do jeito de Deus. Deus está em procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se tem a forma certa de adorar, tem a forma errada de adorar também. Abel e Caim. Por que Abel foi aceito e Caim foi rejeitado? Porque Abel adorou da forma que Deus queria ser adorado. Caim quis inventar uma forma de se adorar.
pessoal acha, ele trouxe, porque Abel trouxe a oferta da primícia, Caim trouxe qualquer oferta. Não. Se você para pensar, a forma de adoração que foi instituída por Moisés depois, mas antes, com certeza Adão já sabia disso, era através de um sacrifício de cordeiro, de animais, de derramamento de sangue, etc e tal. E Abel fez dessa forma, Caim quis trazer frutas. Quis adorar da forma dele. Nós não servimos a Deus da nossa forma. Com Deus não tem negócio, é da forma dele. Então, se eu quero me aprofundar em Deus, tem que ser da forma dele. E com Deus não tem fast food. Deus não é imediatista. Deus tem processo. Deus tem caminhos, ele não tem atalhos. Não adianta você querer ter atalho com Deus. Deus não tem atalho, Deus tem caminho, Deus tem processo. Deus anda devagar no nosso jeito de ser. Porque, na verdade, ele não tem interesse naquilo que a gente pode fazer por ele. Deus pode pegar uma pessoa que passou na rua aqui agora e fazer assim, ele se tornar maior do que o Billy Graham em pregação do evangelho, não estalar de dedo. Deus não tem interesse nisso, isso ele pode. Ele tem interesse no nosso coração, no nosso caráter, no nosso ego, no nosso eu. Por isso que Jesus fala que quem quer ser discípulo dele precisa negar-se a si mesmo, tem que acabentar com o eu aqui, ó. Negar-se é você. O Fábio tem que negar o Fábio, a carne do Fábio, a vontade do Fábio, o ego do Fábio, tomar a sua cruz. Tomar a cruz não é tomar... o povo acha que cruz é marido, esposa, é sogra, sogro. Não, cruz não tem nada a ver com isso, não. Isso aí pode ser até provação, mas cruz não é. Cruz é símbolo do cristianismo. É dizer para os outros que eu sou cristão. É os outros olhar para você e dizer, não, ele está carregando Jesus, ele está carregando o sacrifício de Jesus. Porque a cruz é o sacrifício de Jesus. Ele está carregando o sacrifício de Jesus. Dia após dia, seguir Jesus. Então, com Deus é processo. Não tem como ser rápido, instantâneo. Deus não é assim. E quando a gente quer ser instantâneo e rápido, ele olha pra gente e fala assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Calma, take it easy, respira. Uau. Vamos passar devagarinho aqui, dá uma olhada, deixa eu olhar como é que você tá. Não foi isso que ele fez com Elias. Elias, acorda, tem uma comidinha boa pra você comer. Agora dorme de novo, Elias, pode descansar. Depois ele acorda, agora sim, agora você vai andar, Elias. Agora tá na hora de andar. Aliás, se tem uma coisa que Deus é na Bíblia, é didático, né? É impressionante o quanto ele, às vezes, é direto, didático e tal. Em meio a uma turma ansiosa de discípulos com o que comer, o que vestir, né? Todo mundo preocupado, alguns preocupados com a esposa, com como pagar as contas, os boletos vão vencendo no final do mês, Jesus, e a carroça nova que eu preciso trocar os pneus, Jesus, o que eu faço? Jesus fala, olha os lírios dos campos. Nossa. As aves do céu. Muito bom. Deus está cuidando de todo mundo. Aí ele dá aquela frase célebre, extraordinária, sensacional, mas terrível também. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E é um desafio, né, Bispo? Demais. É um desafio. Agora veja, buscai. Há uma busca nisso. Há um caminho nisso, há um trilhar nisso. Há um processo nisso. Antes ele fala, né, do bater, ir até a porta, bater na porta, e a porta será aberta. Tem um processo nisso. Quando ele fala de buscar, buscar e achar, bater e abrir-se-vos-á. Há um processo nisso. Todo mundo não, mas quase todo mundo que estava doente na Bíblia teve que ir na direção de Jesus. Se eu estou doente, eu preciso ir na direção de Jesus. Verdade. Eu preciso me encontrar com Jesus. Eu tenho um caminho com Jesus. Discipular de Jesus é andar com ele. Já foram pensar? Ele chama os 12 discípulos e fala, vamos andar comigo. Vocês vão andar comigo, vocês vão dormir comigo, vocês vão conviver comigo. É tudo caminhada, é tudo processo. Paulo discipulou os caras como? Andando com ele. O método de liderança de Jesus é qual? Andar com ele. É um processo, é uma caminhada, é um andar, é tratar o nosso eu, o nosso ego. Tá precisando... Moisés, ainda tu tá sanguinário ainda, vai ficar mais um tempinho aí no deserto aí com seu sogro para depois eu te usar. Aí depois vem o povo, tá murmurando demais, vai ficar mais um pouquinho no deserto aí para ver se aprende. Mas o bom do deserto a gente não tem o que a gente quer, mas a gente tem o que a gente precisa. As sandálias não descosturou, as roupas não se envelheceram, a nuvem guiou, o maná desceu, os cordonizes desceram, eles tiveram o que eles precisavam, eles não tinham o que eles queriam. Canaã veio depois, mas eles tinham o que precisavam. Então, a gente tem que entender isso. Aí a moçada
A turma mais nova precisa entender isso. Que pode ter fast food na hora do almoço, do jantar. Que pode ter rapidez na pesquisa do Google. Olha lá, se eu ia fazer trabalho de escola, de 2º grau, eu tinha que pegar a Barça. A Britânica. E aí a gente pegava lá, tinha que sublinhar e escrever no papel. Hoje você joga no Google. Era enciclopédia. Era uma baita de uma enciclopédia que tinha. Uma baita do... O Alex sabe. O Alex sabe o que é isso. Eu tô muito mal nessa mesa também. O Alex sabe. A Britânica. Lembra da Britânica? Aí fazer trabalho de escola. Aí era em papel amasso. Folha de papel amasso, que tinha que fazer o trabalho. Aí você fazia a capa bonita, com canetinha, e não sei o que, porque fazer que tinha que ser com letra caneta azul bonita. E era uma baita de uma pesquisa copiada. Hoje você joga no Google. Né? Hoje joga no Google rapidinho, sai lá vários trabalhos. Na verdade, hoje é o chat GPT, né? Agora nem Google mais, não é? Muito mais rápido. Então o negócio joga lá aquela pesquisa. Tem que tomar cuidado com essas Wikipédia da vida aí, que o negócio Google, não presta, você não, ainda tem que escolher o link, o chat GPT, você não nem escolhe mas tem que tomar cuidado, hein? Porque esse negócio de GPT vem, às vezes, é informação errada. Mas enfim, faz aquele trabalho. Na escola tem como, na faculdade tem como ser assim, mas com Deus não tem jeito. Eita. Com Deus não tem jeito. Pega essa. Inclusive para ser líder. Você acha que Jesus, eu repito, Jesus sempre foi Deus encarnado, ele tinha preparo desde a sua infância para ser líder? O que vocês acham? Jesus ensinou no Sinédrio muito novo, né? Com 12 anos. Sim. Então ele tinha a prova. E por que tem esse registro, né? A gente tem Jesus nascendo, depois com 30 anos só tem esse registro com 12. Por quê? Olha que ensinamento maravilhoso. Jesus com 12 anos vem e envergonha os sábios. A turma de 45 anos, 30, 40, levam chibatada de Jesus com 12. Jesus ensina eles lá. E aí Maria fala, vamos embora, Jesus, o que você está fazendo aqui? Jesus falou, ele sabia que eu devia estar aqui, cuidando das coisas do meu pai. Jesus sabia que ele era. Mas ele obedeceu Maria e foi embora. Sim. Por quê? Jesus não tinha sabedoria? Tinha. Provou. Ele não tinha conhecimento? Tinha. Ele não era Deus encarnado? Era. Por quê que ele esperou 30 anos? Porque Rabi só era reconhecido com mais de 30 anos naquela época. O líder tinha que ter idade. Tinha que ter idade. Se Jesus, que é Jesus, teve que esperar, quem sou eu? Paulo, com todo o conhecimento dele, toda a revelação, todo o estudo dele. Paulo era um cara fora do normal. Líder, né? QI espetacular. Conhecimento, formação acadêmica, seria um pós-doutor hoje. A Bíblia diz que ele ficou escondido lá em Antioquia, para depois Barnabé lembrar dele, para ele começar o ministério dele. Então, assim, se Paulo, Jesus e o Senhor Jesus, aí já não precisa nem entrar mais em discussão depois dessa, né? Mas todos tiveram que passar por um processo. Quem somos nós para não passar por processo? Né? É um enraizamento, né? Mas, é o jeito de Deus. Eu repito, com Deus não tem negócio. O jeito dele é esse. Então a melhor coisa que eu faço, sabe o que é? Senhor, me submeto ao Senhor. Né? Me pergunta assim, Bia, se Deus aparecesse para você, eu demorei 27 anos de ministério para falar isso, né? 26, 27 anos de ministério para falar isso. Mas se Deus aparecesse para você como apareceu para Salomão e perguntasse, o que você quer, o que você deseja, eu vou te dar. Aí eu pergunto, você ia pedir para pagar suas contas? Eu ia ser tentado. Ia ser tentado. Alguma coisa assim especial, ia ser tentado, estou sendo sincero. Mas se eu pensasse, refletisse, eu tenho a resposta que eu daria para Deus. Me diz qual é a sua vontade para mim. Nossa. Porque se eu saber a sua vontade para mim, Perfeito. Eu entro no norte, eu prumo no norte assim, ó. O resto encaixa. Aí as coisas cooperam, porque as coisas têm que cooperam para o nosso bem quando elas são segundo o propósito de Deus. Está no texto. É porque a gente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oba! Bati o dedão na ponta do pé aqui, né? Bati o dedão na ponta da mesa. Está cooperando para o meu bem. Não, meu irmão. Você tem que estar no propósito de Deus. Se não tiver propósito de Deus, não está cooperando para o teu bem coisa nenhuma, não. É fria, casca fora. Se está dentro do propósito de Deus, está cooperando para o seu bem. Então, se eu souber qual é a vontade de Deus para mim, as coisas se encaixam. Uau. E as coisas são acrescentadas também. E as coisas são acrescentadas. E a bondade e a misericórdia de Deus me segue. E tudo começa, de fato, num certo nível divino, na ótica divina dá certo. Sim. Que bênção. E quando eu falo ótica divina dá certa,
A gente tem que entender qual que é essa ótica divina. Por exemplo, Salmos 46 diz que Deus nos livra, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Não é antes da tribulação, então a gente passa por tribulação. Ele é socorro. Então olha como é a ótica divina, hein? Tribulação. No mundo vocês vão passar por aflições, essa é a ótica divina. Você quer ter vitória na vida? Entenda, você vai ter muita luta. Vitória. É Paulo na prisão escrevendo Filipenses, falando se alegre. 6 cartas Paulo escreveu na prisão. Meia-noite louvando com Silas. Né? Então, assim, é isso. Entender que tem um processo, e o processo de Deus é esse. E Ele vem para trabalhar com o nosso caráter, com a nossa natureza. Ele, às vezes, não muda uma situação, porque Ele está usando a situação para mudar a gente. E vamos embora. E se a gente entender isso o mais rápido possível, o nosso deserto pode não ser 40 anos, pode ser menos pouquinho, né? Agora, Bispo... Pode ser 40 dias. O senhor também, autor de livros, né? Estamos com eles aqui, né? Eu vou falar de um em particular, que é esse daqui. A gente está falando de devocional, né? De como encontrar, né, essa forma de buscar em primeiro lugar. Esse livro aqui em particular, ele mexeu muito comigo, porque ele transformou um pouco do meu devocional. Chama Um Chamado à Santidade. Vai fazer 19 anos que ele foi publicado. É um livro... Carnaval no ano que vem. É um livro maravilhoso. Quem não leu, precisava até publicar de novo ele, porque eu acho que não tem nem muitas cópias dele aí mais. Não, ele é excelente. Ele não foi por editora, né? Foi pela gente, então, enfim. E ele reflete, pelo menos pra mim, a época que eu li, reflete uma vida devocional. E uma vida de se conectar com Deus num caminho de santidade, onde o Senhor vai expondo como a gente trilha esse caminho de santidade, quais são os passos, o que eu preciso, aonde eu tenho que procurar, quem eu preciso procurar. E diante desse assunto, né, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais, hoje nós vemos uma geração cheia de vontade, cheia de clamor por santidade, mas também uma geração cheia de desafios para encarar essa vida de santidade. Você está falando dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Isso, dentro da igreja. Okay. E cheia de desafios. Porque essa geração de hoje em dia, inclui os mais velhos também, né? Ela Sodoma e Gomorra tá assustada com ela. Tá. E a gente vê essa geração dentro da igreja com esse nível de dificuldade de caminhar nessa santidade, talvez muito pelo que tem lá fora mesmo, talvez muito pelas influências exteriores e tudo mais. Essa vida devocional, essa vida de entrega total a Jesus, como é que o senhor encara e enxerga isso? E o que o senhor tem para nos aconselhar? Não, vida de santidade é prática, ela é natural. Não é fácil, mas ela é prática, ela é natural. A Bíblia diz orai e vigiai para não cair em tentação. Quem falou isso foi Jesus. Qual é a regra de não cair em tentação? Vida de oração e de vigília. Como é que eu vigio? José. Eu fujo do pecado. Sai correndo. Eu saio correndo. Pecado eu fujo. Pecado eu saio correndo. Pecado eu faço escândalo e vazo. Eu não encaro, eu não fico lá, tá amarrado em nome de Jesus. Senão você é amarrado. Deus fala para Caim: pecado jaz à porta, teu desejo será contra ti, cumpre você dominar o desejo. Então, eu não posso fortalecer o desejo, eu tenho que fugir do desejo, eu tenho que fugir da concupiscência, que é a vontade pecaminosa da carne. Isso é vigiar. E orar, vida de oração, aí entra a devoção. Quanto mais vida de oração eu tiver, menos vontade de pecar eu vou ter. Quanto mais Bíblia eu tiver no meu coração, menos vontade de pecar eu vou ter. O que liberta? Quer libertar o demônio da vida de alguém? Bíblia nele. Quer libertar a pessoa do pecado? Bíblia nele. Quer libertar a pessoa de vício? Bíblia nele. É isso que vai fazer. É a palavra de Deus que vai fazer a libertação acontecer na vida de alguém. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então, para viver uma vida de santidade, eu acho que tem que ter um entendimento que é a graça de Deus, sabe? O que me faz ser santo é a graça de Deus. Eu preciso me envolver na graça de Deus. Eu preciso pedir: Deus, me envolve na tua graça. Eu preciso ter uma vida de arrependimento. Eu tenho que reconhecer que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu sou uma pessoa dependente.
Você está entendendo? Sim, sim. Eu sou dependente da graça, eu sou pecador, eu errei, eu preciso confessar diante de Deus, não é diante de pessoas, é diante de Deus. Deus, eu sou falho, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça. Acho que o primeiro ensinamento é esse. Oração, devoção, Bíblia, vida de devoção a Deus, a Jesus e, por fim, vigiar. E aí eu tenho que parar de ir em lugares, eu tenho que parar de me relacionar com pessoas que vão me puxar para o pecado, eu tenho que cortar a amizade. Eu tenho que cortar a amizade. Como é que a pessoa começa a mexer com droga? Já para pensar? Com entorpecente, com vício com drogosidade, para a gente usar os termos que eles gostam de usar hoje, né? Como é que a pessoa se vicia nisso? Alguém levou ela. Alguém levou ela a fumar uma maconha, alguém levou ela a cheirar alguma coisa, a experimentar alguma coisa e por aí vai. Ou seja, sempre tem a ver com a droga da amizade. Sempre tem a ver com a droga da amizade. Então, cuidado com o relacionamento. Cuidado, relacionamento. Nós somos pessoas que são... O ser humano é influenciado. Todo mundo nos influencia. Todos que passam na tua vida, de alguma forma te influenciam. Outros mais, outros menos. Então, tome cuidado com a influência que você está recebendo. Então, vigiar também é cortar amizade, é cortar relacionamento. Enquanto Jó andava com Abraão, Deus não cumpriu a promessa na vida de Abraão. O dia que Jó saiu de perto dele, Deus começa a cumprir a promessa dele na vida de Abraão. Relacionamento é fundamental. Ageu e Zacarias eram amigos. Os profetas Ageu e Zacarias eram amigos. Eles viviam juntos, por isso que os dois eram profetas. Tinham um relacionamento profético um com o outro. Eliseu só tornou Eliseu porque ele andou com Elias. E por aí vai. Jesus enviou 2 a 2, não é à toa, é para um proteger o outro. Relacionamento é importante você ter bons relacionamentos. Conheceu Davi, rei, né? Sim, e Davi só entendeu que o reinado dele estava estabelecido quando Irão veio e deu presentes a ele. Então, relacionamentos positivos são bons, mas afastar dos relacionamentos negativos é mais importante ainda. É mais fundamental ainda, porque o vigiar também é afastar de relacionamento. Não é à toa que Salmos 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E se você analisar o texto, você vai perceber que é uma escadinha. Ele começa andando junto, depois ele começa ouvindo, os conselhos, depois ele começa a andar junto e por fim ele está sentado, está tendo intimidade, relacionamento. É verdade. Um puxa o outro, o abismo puxa o outro. É verdade. Você vai, quanto mais íntimo você tiver com alguém cheio de pecado, mais íntimo do pecado você vai ser. Então isso é importante, isso é fundamental, isso é muito sério. E não só fora da igreja, mas dentro da igreja também, tá? Porque Paulo ensina que eu não devo sentar na mesa, não devo conversar com quem se diz cristão e não tem vida de cristão. Tem muita gente que fala que é cristão, tem a biblinha debaixo do braço, mas não tem vida de cristão. A vida fala mais do que a boca. Não esqueça disso. Então, o senhor acha que a gente não deve ter amizades íntimas com pessoas que não são cristãs ou que não vivem? Nós não devemos ter relacionamento com pessoas que vão fazer mal pra gente. Não se deve ter relacionamento com pessoas que vão fazer mal pra gente. É porque o jovem hoje também, ele tem uma parada assim. Ele encontra Jesus e aí ele fala assim: não, agora que eu encontrei Jesus, eu não vou abandonar meus amigos. Eu vou trazer todo mundo também. E aí, às vezes, o amigo... Mas se eles não vêm? E aí? Aí você é influenciado. O que é mais importante para você? Sua amizade com Jesus ou amizade com outros? É uma reflexão que é necessário fazer. É uma reflexão necessária demais. É importante fazer. E quanto mais vida com Deus você tiver, menos vontade você vai ter de interagir com certas coisas do mundo. Você acaba se afastando. Eles acabam também, eles não vão se identificar mais. Agora, se você tiver como influenciar positivamente e trazê-los, glória a Deus. Mas isso é uma escolha pessoal também, se eles não quiserem. Muito forte. Então é isso. Eu não posso me relacionar com quem vai ser um relacionamento negativo para mim, em qualquer aspecto. Fez mal para mim, cai fora, tô fora. Eu não tô falando para ser mal educado, tá? Pelo amor de Deus. Não tô falando para ser mal educado. Pode cumprimentar. Pode perguntar como é que tá a mãe, o pai, a avó, o cachorro, o periquito, não tem problema. Mas intimidade, relacionamento, amizade, não. Aí não. Aí meu caminho é outro. Isso é muito sério isso, porque às vezes você que está nos assistindo aí agora pode estar vivendo esse conflito. Eu encontrei Jesus, eu estou caminhando com Jesus, mas e os meus amigos? E esse limite que o senhor está nos mostrando é muito importante, porque isso coloca em risco
a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Porque a gente passa ambiente. A normalizar pecados, normalizar coisas, né? A verdade é o seguinte, todo mundo vai te influenciar. Se eu sento numa roda onde está todo mundo... se eu começo a andar num grupo de... Qual que é o nome do pessoal que aprecia vinho? Tem um nome... bonito. É apreciador. Sommelier. Se eu entro num grupo de sommelier, de apreciadores de vinho, tá todo mundo lá e eu não bebo vinho, não bebo. É todo mundo. Esse aqui é amadeirado, esse aqui é isso, esse aqui é cheiroso, esse aqui é isso, ó, esse aqui é mais doce, não sei o que. Eu tô lá. No primeiro dia eu não entro, só bebo água. Segundo, terceiro, quarto dia eu tô falando, me dá um pouquinho desse vinho. Não tô falando que é pecado beber vinho, não, gente. Entenda o que eu tô querendo dizer. Por fim, eu já tô falando do madeirado, tô sentindo o cheiro, eu já entrei no meio. É isso que Jesus fala lá em Salmo, que a Bíblia fala em Salmos 1. Eu já entro no meio, daqui a pouco eu já estou influenciado naquilo lá. No final você está sentado na roda. Eu estou tomando vinho. Sim. Entrei. E eu dei esse exemplo simples aqui, óbvio, mas isso em qualquer área da nossa vida é assim. É verdade. Você não gosta de um esporte. Você não gosta de basquete, mas você começa a andar com gente que gosta de basquete, só fala de NBA, que só fala de Kevin Bryant, de Kobe Bryant, perdão, de LeBron James, não sei o que. Né? Passou 2 anos, meu amigo, tu tá assistindo NBA, tá viciado. Sim. Tá viciado, porque nós somos influenciáveis. É assim que funciona. O ser humano é assim. Né? Então, por isso nós temos que tomar cuidado. É verdade. É verdade, Bispo. E a gente falou aqui do livro do Bispo, um chamado à Santidade, e ele também tem vários outros que valem muito a pena você divulga os 3 de editora, acho que é melhor, mais fácil de achar. Então dá isso aí mas também tem outros É velhinho, isso aí ninguém acha não. Pega... Vai, cadê faltou na vertical aí, não tem na vertical? Faltou. Esgotou na vertical? Esgotado. Mas temos aqui Didascalia, que é uma viagem ao centro da Bíblia, tem vários livros, todos os livros da Bíblia, comentários. Esse aqui é a Bíblia, o Cristão e a Política, para você que gostou desse assunto, quer saber um pouco mais sobre o papel do cristão na política. Isso aí ninguém acha mais, não. Esse já acabou? Tem os distintos. Isso aí a gente precisava até republicar alguns, né? Não sei. Mas vale muito a pena vocês darem uma conferida. E, Bispo, falando um pouco mais sobre a santidade e o jovem cristão, como você acha que deve ser a luta do cristão contra a pornografia? É um pecado de imoralidade, que ele precisa abrir mão disso, ele precisa... A pornografia, ela não faz só mal espiritualmente, ela faz mal naturalmente também. Por ser uma mentira, ela alimenta a mentira na mente da pessoa e no coração da pessoa. Ela escraviza a pessoa, ela vicia a pessoa. E aquilo lá é uma mentira, aquilo lá é uma performance artística. Né? E não existe aquilo lá na prática, na realidade. Aí ele vai casar, ele vai querer levar aquilo para o casamento, não vai funcionar. Aquilo vai aprisionar ele, vai fazer o casamento dele ser infeliz. Eu não imagino que ninguém quer casar e ser infeliz no casamento. Sim. Ninguém quer... Fora, eu estou falando de coisas naturais, mas fora espiritualmente, que tem por trás espiritualmente, são espíritos malignos que aprisionam a pessoa. Então, ela tem que tomar uma decisão. Pornografia se liberta tomando decisão. Tudo que eu falei, graça é importante, buscar em Deus, sem isso não funciona, mas tem que tomar uma decisão de desligar. Né? Antigamente era televisão, hoje está no celular, está na internet, hoje está numa facilidade muito grande. Sim. Ele tem que tomar a decisão de se afastar, de parar, é uma decisão prática. Santidade é praticidade, tem que ter prática. Eu vou, a partir de hoje, não vou ter mais uma vida dessa forma. Eu vou viver para agradar a Deus. Escorreguei, levanta e continua. O justo cai e se levanta 7 vezes. Vamos embora, levanta e continua. Mas é uma escolha prática que ele tem que tomar. E vale a pena, porque aquela mentira vai fazer muito mal, principalmente na vida de casado dele. E qual que o senhor acredita que deve ser o posicionamento do líder, do discipulador, para ajudar o liderado, o discípulo, a lutar contra... seja a pornografia, seja qualquer pecados sexuais em geral, né? Tem que orar. O que o líder pode fazer, além de ensinar a Bíblia, que é o mais importante, é orar pela pessoa. Mas são escolhas que a pessoa tem que ter. Ela tem que, ao ouvir a palavra, e a fé vem disso, ao ouvir o ensinamento, a receber a oração, ela tem que escolher viver uma vida santa. Sim. É uma decisão dela. Repito, é tudo pela graça. Mas eu decido não entrar nesse ambiente. Eu decido não ver esse tipo de coisa. Eu decido não... não tem gente que tomou uma decisão de não assistir Globo mais? Por causa de política? Então tem que tomar uma decisão por causa de Cristo Jesus. Não vou ver pornografia mais. Uau.
Entendeu? Eu não vou ver mais imoralidade, não vou ter práticas imorais sexuais, eu vou me afastar disso. Por mais difícil que seja, eu vou me afastar disso. É uma decisão que a pessoa tem que tomar, é uma posição que ela tem que tomar, pela graça. O líder, ele pode orar e pode aconselhar, pode orientar, porque o líder tem a luta dele, ele precisa vencer a luta própria dele. Sim. Agora, cada um tem o seu dia a dia. O carregar a cruz, o negar-se a si mesmo é pessoal. Diário, né? Não, e é pessoal. Eu não posso negar nem pelos meus filhos. Por mais que eu os ame. Eles têm que fazer essa escolha, eles têm que tomar essa decisão. O senhor acha que a prática da confissão é um instrumento? Porque, assim, a gente vê, por exemplo, o livro Confissões, né, de Agostinho, é um livro em que ele tá o livro inteiro se expondo, né? E de certa forma... mas lá é um tratado teológico também, né? É muito mais do que apenas confissões, sim, né? Sim, é um tratado certeza. Teológico. Confissões de Agostinho é um baita de um tratado teológico que, inclusive, vem falar da reforma, vem influenciar a reforma protestante anos depois, né? Então, eu entendo o que você quis dizer, de confessar o pecado, de confessar, é importante, sim. Eu me refiro assim, a essa proximidade, a essa confiança de compartilhar. Para perdão, eu preciso confessar para Deus. Interessante. Agora, quando Tiago fala de receber a oração do presbítero, ele também está falando de confessar os pecados. Confessar uns aos outros. Não para receber perdão, é para receber cura. Não. Perdão é para Deus. Você vê lá no Tiago. Tiago fala de receber cura. Para ser curado. Então, ou seja, para ter ajuda naquilo que está te adoecendo, que o pecado te adoeceu. A cura que aquele pecado trouxe, a doença que o pecado trouxe, emocional, espiritual e por aí vai. Então, é nesse sentido que fala confessar. Agora, para quem que eu vou confessar? Com quem que eu vou conversar? Não é com todo mundo. Não é com qualquer um. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Nem com amigo. A gente confessa pra gente madura. Sim. Espiritualmente madura. Que tem uma posição, e não é só questão de posição, não, porque tem pastor aí que a gente sabe que não é maduro. Tem que ter uma certa maturidade. Tem que ter gente que já escutou isso. Porque às vezes a gente chega lá carregado de pecado, eu tô enrolado, tô ferrado. Sim. Uma das coisas que eu mais falo é, já ouvi coisa pior, pra ficar tranquilo. Já ouvi coisa pior. Tirar o peso, né? Que tá... Já ouvi coisa pior, e Deus ouviu coisa mais pior ainda. Fica tranquilo. Né? Então, assim, é importante confessar? Lógico, mas para quem? Para pessoas espiritualmente maduras, pastores, pastoras, mulher com pastora, homem com pastor. Né? Enfim, né? E o pastor com uma maturidade. Por que a gente tem que falar isso? Porque tem muita gente que é pastor e nunca foi ordenado. Ele de repente fala, sou pastor, fundei uma igreja. É isso e pronto. Abriu no quintal dele uma igreja, depois alugou o salão, sou pastor de onde, meu amigo? De que convenção, de que igreja, de que associação, de quem é seu pastor por cima? Não, eu recebi de Deus. Conversa, cara. E ele vai evoluindo, ele começa pastor, vai bispo, apóstolo, depois vice-deus. Vai indo, né? Vai subindo. Para com isso aí, não é isso. Então, até isso você tem. Que instituição? Quanto tempo que ele é pastor? E qual é a vida dele? Ele é bem casado? Tem um bom casamento? Né? Os filhos dele são cristãos, tem ido na igreja, isso tudo é importante. Ele é dominador. Uma das coisas que me preocupa muito hoje é o que Pedro fala de dominadores de alma, que é aquele que quer mandar você até na escolha do carro que você faz. Nunca que Deus me deu o poder de decidir isso na vida de alguém. Deus me livre, hoje eu não quero decidir na vida de ninguém nada, absolutamente nada. Quero decidir na minha, e olha lá. Dependendo, eu deixo a dona Priscila decidir, que é melhor. Não, Deus me livre. Dominador quer decidir tudo. Até quem você namora, quem você vai casar, o time de futebol você vai torcer. Sangue de Jesus tem poder. Isso não existe. Até nisso nós temos que ter um pouquinho de seriedade, sagacidade. Né? Quando Pedro se tornou... nós estamos falando de Pedro, tá bom, gente? Quando ele se tornou irrepreensível, o que Paulo fez? Quando ele se tornou repreensível, o que Paulo fez? Repreendeu ele. Então, se o super apóstolo, entre aspas, Pedro, precisou ser repreendido... Quem somos nós? E, bispo, nesse contexto de confissão, de liderança disfuncional, a gente vê muito que acontece um problema que às vezes é encoberto dentro da igreja, que é a tal da fofoca.
que às vezes... Que é pecado. Que é pecado, pecado mas terrível, as pessoas tá na Bíblia. não veem como se fosse. Há quem chame de Ministério da Comunicação. Ministério de Línguas, né? Fala demais. E o que o senhor tem pra dizer sobre isso? Tem gente que tem dons de línguas e dom da língua. E tem uns que tem dom da língua, né? Fala demais. Não, fofoca é pecado. Fofoca é pecado. É pecado, tá na Bíblia. Aquele que causa transtorno entre irmãos, Deus abomina, é pecado. Paulo usa uma expressão, né? Tem gente que se morde um ao outro. Ele fala de separar a briga de duas irmãs que estão... Isso tudo quem gera tudo isso? É fofoca. A gente tem que parar de comentar sobre a vida dos outros. Deus não nos chamou para ser testemunha da vida dos outros. Deus nos chamou para ser testemunha dele. Não é testemunha da vida dos outros. Sim. E isso pode ser prejudicial. Agora, isso tem a ver também com um pouquinho de educação, né? Sim. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro que de Paulo, né? Vou repetir, né? Aquele ditado popular, né? Quando Pedro fala mal de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. Ele fala mais sobre ele mesmo do que Paulo. Agora, sobre falar mal dos outros, quem fala mal dos outros, se você escuta quem fala mal dos outros, saiba que você é a próxima vítima. Eita. Ele vai falar mal de você. Eita. Ele vai falar mal de você. Você é a próxima vítima. Sim. É certeza absoluta disso. Né? Bom... E quem quer ter uma amizade com alguém que é fofoqueiro? Que ninguém. Não dá. Então seja liberto disso. Para de ser testemunho da vida dos outros. Deus chamou para ser testemunho de Jesus, não da vida dos outros. Bife, como é que a gente faz para encontrar os seus livros? Pessoal de casa. Os 3 que são publicados por editora, sim, que é o Didascalia, a Bíblia Cristã e a Política, pela editora Vida, e o Na Vertical, pela editora Quatro Ventos, qualquer site hoje de livros, né? Sim. Você pode adquirir no próprio site da editora também, Amazon, essas coisas você encontra, e no fabiosouza.com.br, Souza com S, que é um sitezinho que eu preciso melhorar ele um bocadinho, mas vai estar na tela aí para vocês, pessoal. Você pode clicar lá e lá tem curso também, quem quiser estudar a Bíblia comigo. Que legal. Lá tem 2 métodos tem 2 modos no estudo bíblico que eu tenho, um que eu falo sobre os patriarcas, são 12 aulas, e 10 aulas sobre o rei Davi. E logo vai chegar mais. Vai vir umas 4 ou 5 novas aulas aí que a gente está preparando. Dá um prazo de 1 ano aí, porque não é tão simples assim. Mas vai vir outros estudos bíblicos também, que você pode ir lá no Fábio Souza, souza.com.br. Agora, o senhor, há pouco o senhor citou a bispa Priscila também. Falando um pouco de relacionamento, vocês se conheceram no ministério? Na igreja. Obra. Ela era minha ovelha. Sério? Ela era minha ovelha, era dos jovens da igreja. Sim. Ela fazia parte do grupo do pastor que foi para os Estados Unidos, que eu contei. Tá. E aí, quando juntou os 2 grupos, ela veio ser minha ovelha. Né? E no começo, nada. Não tive sentimento, nem muito menos ela. Ela eu tive sentimento primeiro, né? Tive que correr atrás dela, vou dizer a verdade. Né? Mas depois de um tempo, aí pintou o sentimento. E tive que conquistá-la. Ela era disputada, tinha mais uns 2 interessados nela, e eu tive que conquistar ela, né? Levei 3 foras. Nossa. No terceiro eu consegui. Na terceira vez eu consegui. Não desista. Que legal. Então vocês se conheceram realmente na obra. Na igreja, literalmente. E para o pessoal fazer aí, né, a sua... Já temos 20 anos de namoro, vamos fazer 21 anos de namoro agora em novembro. 21 anos de namoro e 18 anos de casado, fazer 19 ano que vem. Que lindo. E não que o senhor vai intervir na escolha de ninguém, mas o que o senhor aconselha para ser critério para uma pessoa escolher a outra? O que precisa ser visível assim? Antes de ter um bom encontro, precisa ser um bom encontro. Sim. Eu quero ter um bom encontro. Então, você precisa ser um bom encontro. Então, você precisa estar bem consigo mesmo, ser um cara trabalhador, homem, mulher, trabalhador, correto. Lembro vocês que Isaac, o servo de Isaac, só achou Rebeca porque ela estava trabalhando. Né? É verdade. Porque ela estava trabalhando. Então, esse negócio, o feminismo é um negócio interessante, né? Eles querem roubar muitas pautas, as coisas positivas ele quer roubar da Bíblia e as coisas negativas quer roubar do diabo. É impressionante isso. Né? Porque se você vai estudar a Bíblia, Provérbios 31, mulher empreendedora e tal. A Bíblia é um livro arcaico, a Bíblia valoriza a mulher. É impressionante isso, mas tudo bem. Jesus, Jesus, então, nem se fala, mas a Bíblia, para aquele livro daquela época, né? Nós estamos falando da era do
do cobre, do ferro, aquela época, você tem um valor feminino muito grande. Mas, ok. Então, Rebeca está trabalhando, a mulher está trabalhando, o homem esteja trabalhando, estudado, da melhor forma apresentável possível. Né, com dentes escovados, desodorantes sem estar vencido, perfumes e boas vestimentas, que são importantes e fundamentais. Eu lembro que José, para se apresentar a Faraó, se barbeou, se limpou. Então, tem certos lugares que nós temos que estar. É bíblico, a gente tem que estar bonitinho, arrumadinho e tal. Isso tudo faz parte. Então, se você precisa ser um bom encontro, você precisa estar bem consigo mesmo, você precisa estar bem com Deus. Relacionamento com... Aliás, quer chamar a atenção de quem presta, seja alguém que preste. Quer chamar a atenção de homens e a moça, né? Homem de Deus e um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Assim você vai chamar a atenção. E por fim, ao identificar essa pessoa que também é um bom encontro, aproxima dela, conversa com ela. Surge um novo relacionamento através da amizade. É assim que você vai descobrir que se encaixa. Se não tiver amizade, tiver conversa, bate-papo, mas ela é linda, meu irmão. Eu lembro de um rapaz uma vez chegou, pastor, era pastor, né? Pastor, tô interessado em fulano, acho ela linda, eu vou casar com ela. Eu falei, beleza, bom demais, é isso aí. E aí, já conversou com ela? Não, nunca conversei com ela, mas Deus falou comigo que eu vou casar com ela. Eu falei, aí Deus tem que falar com ela também, né? Porque não é só com você, né? Tem que ser via dupla, né? Ela casou com outro. E a bispa tinha o mesmo sonho missional que o senhor tinha? A bispa era jocuneira, né? Ela era da Jocum, ela era King's Kids. Sério? Ela fez TED, esses cursos da Jocum. Então, ela fez medicina porque ela queria ser missionária. Que legal. E aí, só que são coisas assim, era do coração dela, do meu coração, e na igreja a gente se encontrou, né? Já fica aí a dica para os solteiros do Atitude, bom encontro, a campanha que nós temos em junho é muito legal para você que quer trabalhar na sua vida emocional, também o seu relacionamento com Deus, vem participar com a gente. Já vai aumentando as expectativas aí. E trabalhe, estude, isso. Para a barba, corta bem o cabelo, passa desodorante, perfume, escove bem os dentes, converse, mas eu sou tímido. Toma um Simancol aí e vai embora. Ô bispo, e conselho prático assim para quem é jovem, tá assistindo a gente, mas que já é casado? Os jovens casais. Isso. O senhor tem um Instagram junto com a bispa voltado para casais, né? Isso, para casais. Para casais. Casais casados. Solteiro vê lá, não. O arroba vai passar na tela de vocês, não precisa não. Esse aí não é para passar, não. Porque esse é de casado. Não tem nada a ver com jovem, não. E um desafio que eu percebo dos casais casados, né, é justamente o diálogo, a comunicação que vai se perdendo com o decorrer do tempo, né? Não é um desafio para jovens casados, isso é um desafio para todos casados, com 50 anos. A comunicação é fundamental. Eu vou dizer para você que se eu pudesse dar um conselho para todos os casais, seria todos os conselhos, porque são muita coisa. Vida de casado é uma construção. É um relacionamento, é um se doar e tal. Aí você pergunta para mim, qual seria o conselho que você dá? Considere um ao outro, mais do que você mesmo. Marido, considere a sua esposa mais do que você. Esposa, considere o seu marido mais do que você. Considere um ao outro. Considere o que ele pensa, considere o que ele acha, considere o que ele sente, considere o que ele sonha, considere o projeto dele e vice-versa. E lógico, a gente faz isso através de comunicação, a gente faz isso através de namoro, a gente faz isso através de uma série de porções de coisas que vai se construindo dentro do casamento, mas considere um ao outro. A segunda coisa, para de mistificar, de dar mais intensidade o que é, por exemplo, uma briga. Brigar, todo mundo briga. Discutir, todo mundo discute. Fechar a cara, todo mundo fecha. Emburrar, todo mundo emburra. Mas para com esse negócio, porque o jovem casado de hoje não é igual o jovem casado de 20 anos atrás, quando eu casei. 30 anos atrás, muito menos, então. O senhor casou com quantos anos? Eu casei, eu tinha 23 para 24 anos. Então, assim, não vai igual o jovem casado de hoje. Acha que uma briga, vou separar, vou embora pra casa da minha mãe, acabou, não sei o quê. Meu irmão, tu vai brigar pro resto da vida. A vida é briga, você já pode pensar? Gonçalves Dias já falava isso, a vida é luta reída.
que os bravos, os fortes não podem tombar, lá no Juca Pirama, naquele poema maravilhoso, aliás, o poema mais bonito do Brasil. Então, a vida é luta, é briga, para de mistificar, para de dar um maior o que é. Resolve. Vai lá e pede perdão. Casamento é feito por 2 perdoadores. É isso. Vai perdoando um ao outro aí. Amém. Né? E por aí vai. Então, se eu puder dar um conselho, um só, né? Senão eu fico aqui, vai mais 1 hora de programa aqui. Se eu puder dar um conselho, para o casal, considere um ao outro. Uau. Considere um ao outro. Muito tá? bom. Agora, Bispo, fala pra gente uma palavra profética pros jovens dessa geração, os jovens de atitude. Não vou dar palavra profética, não. Eu vou... Um conselho. Vou dar um conselho. Cria vergonha na cara. Cria vergonha na cara. Quem é que vai mudar o Brasil? É isso. Quem é que vai mudar a história? É quem criar vergonha na cara. Quem é que vai mudar a sua própria história de vida? Quem criar vergonha na cara e for buscar Deus. Cria vergonha na cara. A gente tem que parar também de transferir responsabilidade. Eu sou assim porque meu pai me tratou mal. Eu sou assim porque minha mãe falou mal de mim. Eu sou assim porque meu namorado me deu fora. Eu sou assim. Para de transferir responsabilidade. Isso acontece. Quem é que nunca levou um fora? Quem é que nunca foi maltratado por alguém? Quem é que nunca passou por bullying na vida? Cria vergonha na cara e toma atitude. Moisés, diante do Mar Vermelho, ele clama, a Bíblia diz que ele clama, ele profetiza, ele chama o povo à responsabilidade, aí ele olha para Deus, Deus fala para ele: Moisés, você está clamando a mim? Pode parar de orar, diga ao povo que marche, e você estende o bordão, estende a mão, está na hora de fazer as coisas funcionarem. Então, assim, eu vou dar um conselho: marche, cria vergonha na cara. É isso. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para você, a vida é feita de fases. Cada 25 anos é uma fase da vida. Então, os primeiros 25 anos é a fase da construção de quem você é. Você está construindo quem você é. Dos 25 aos 50 é a consolidação disso. Dos 50 aos 75, você começa a colher aquilo que você consolidou e que você construiu. É que você vai viver, que você vai viajar, que você vai curtir, não sei o quê. 75 pro final, você só fica só na saudade. Era tão bom aquela época, não sei o quê. Tem um ou outro que foge da regra, mas essa é a regra. Então, se você tem até 25 anos, você está construindo quem você vai ser. Então, vai estudar, vai se investir em você, vai atrás de alguém para dividir a vida. 25 anos até 50, você tem que consolidar quem você está se construindo, quem você construiu. Sim. Agora, vamos me consolidar. Então, geralmente, com 25 anos para mais, você já fez faculdade. Então, está na hora de você consolidar aquela faculdade que você fez. O sonho, o projeto e tal. Depois disso, com 50 anos, que você vai começar a experimentar aquilo que você consolidou e construiu. Tá entendendo? Então, são coisas que a gente precisa entender, que a vida passa rápido, a vida é para ser vivida e só vale a pena se Deus estiver na jogada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se Deus não estiver na jogada, bobagem. Entendeu? Não vale a pena. Tá? Qual é o segredo da vida? Deus na vida. Jesus na vida. Esse é o segredo da vida. Amém. Uau, é verdade. Nós tivemos há alguns anos o Descend, que foi aquele movimento missional. Nós tivemos em 3 estádios aqui do Brasil. Uma das falas... Aqui no Brasil, né? Porque o Descend já existe há muito tempo fora do Brasil. Uma das falas que mais mexeu comigo foi do pastor Silas Malafaia. Ele diz: olha, o jovem muçulmano, ele sai para estudar fora, vai para a Europa e tudo mais, ele começa a sua faculdade, ele começa muçulmano, ele estuda muçulmano, ele conclui o curso muçulmano, ele finaliza tudo muçulmano. E aí dele se sair disso, né? Sim, o jovem do Brasil, ele entra no ensino médio crente, ele passa ali 1º, 2º, 3º ano crente, ele entra na faculdade, 1º, 2º semestre, ele já tá na sinuca, bebendo uma cervejinha, desviado. E doutrinado, né? E doutrinado com todo tipo de doutrina que o professor tem para ensinar aí. Como é que a gente, como Ministério de Jovens, como jovens que somos, como é que a gente se blinda disso? Eu entendo que, como o senhor falou agora há pouco, né? Toma atitude, né? Marcha, toma postura. Isso realmente precisa de postura. Mas chega a ser um pouco assustador essa realidade, né? Bom, eu vou te dar um texto, então.
Paulo fala que Deus tem para nós a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Sim. Mas essa vontade a gente só experimenta, para que experimenteis, a gente só experimenta quando nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Romanos 12, 1 e 2, que é o vosso culto racional. Razão. E não vos conformeis com esse século, ou moldeis aos padrões desse mundo, mas transformai-vos. Aí está o segredo. Pela renovação da mente. Se não renovar a mente, se não proteger a mente, se não cuidar da mente, se não blindar a mente blindada pelo Espírito Santo, vai estar suscetível a todo tipo de influência negativa, positiva, do mundo, do inferno, do diabo e por aí vai. Nós precisamos trabalhar a mente da gente. Isso é racional. A gente preocupa muito com o espírito, com o espiritual. Esquece do que o culto também é racional. É verdade. A gente quer que tenha a ministração do Espírito Santo, os trilix da vida, os moveres. Isso é maravilhoso, é muito bom. Essa sensação de sentir, do toque, da visitação, do chorar diante de Deus. Isso tudo é muito bom. Mas a gente não pode esquecer que não é só emocional, não é só na emoção, na razão também. O culto é racional. Nós precisamos transformar a nossa mente. Conhecimento é diferente de opinião. Conhecimento é diferente de achismo. Ter opinião, achismo é uma coisa, ter conhecimento é uma outra história, totalmente diferente. Então nós precisamos ter conhecimento da Bíblia. Tem que trazer Bíblia para as pessoas, tem que trazer... A Bíblia, ela é mais, como diria Billy Graham, a Bíblia, ela é mais moderna, mais atual do que o Jornal de Amanhã, do que o site do UOL. Vale muito mais, tem muito mais coisa rica lá. Isso tudo é racional, não é só emocional, não é só espiritual. Quando a gente começa a entender a Bíblia também de uma forma racional, a gente entende, por exemplo, que a teologia da prosperidade não é bíblica. Dá tudo certo na vida, nunca teve isso na Bíblia. Não tem um texto que fala hipergraça, Jesus não vai ter ira de Deus, agora é tudo amor, paz. Não está escrito isso na Bíblia, porque isso é razão. Agora a emoção é muito legal, muito melhor falar da teologia do coach. Yes, vai dar certo, joga a pedrinha na cabeça do gigante, derruba ele, tal. Isso tudo o coach consegue fazer isso, mas a Bíblia, o racional não. O racional diz que não é assim. O racional diz que eu tenho que ir lá enfrentar o Golias. Sim. Eu tenho que chegar lá. O Golias é maior do que eu, ele tem lança. Se eu não jogar a pedra mais rápido que ele, a lança dele vai me comer. Entendeu? Então, assim, racional, tem que trazer isso para a mente. A gente tem que trazer isso aqui, ó, a mente de Cristo para cá. Amém. Aí nós vamos blindar. Aí vai vir professor esquerdista e não vai conseguir colocar na cabeça da gente. Aí vai vir o primo mundano, não vai conseguir colocar isso na cabeça da gente. Aí vai vir a mulher bonita, ou o rapaz com os gominhos na barriga, que vai tentar paquerar a moça vai dizer, não, minha mente é de Cristo. Você é bonitinho, mas tu não tem Jesus. É isso. Você entendeu? Entendi. O rapaz vai olhar para a moça, você é muito gata, mas você não tem Jesus, tô fora. Blindado aqui, ó. Mente de Cristo. É isso aí. Muito obrigada, Fábio. Que papo conversa, edificante. Né? Meu Deus, foi muito bom. Ó, só lembrando aqui, a gente tá devidamente trajado aqui, nossas roupas Cheat Store. Cheat Store, Ministério Atitude. Ô, produção, libera aí um código pra nós, um TeachCast 10, com 10% de desconto. Acho legal, hein? Pode ser? Bom. Tá liberado então, hein, gente? Liberado. Oficial. Só falar que você veio do podcast. Bispo Neto passou mal agora. Dá uma ligada pra ele aí, que deve ter dado um piripapo no coração dele. Lembrando que nós temos o nosso culto de jovens todo sábado na Igreja Fonte da Vida, o Ministério Atitude. Nós estamos esperando você. Você é mais do que convidado. Vem participar com a gente. Não é não, Lore? É demais. É bom demais. Bispo Fábio, muito obrigado pela presença. Ficou muito legal. Edificante. Nossa, muitos conselhos. Aprendemos bastante aqui. Eu, se estivesse assistindo, estaria com a caneta na mão para anotar muita coisa. Foi muito especial mesmo. Uma história muito construtiva, de um legado mesmo. Obrigado pela presença. Obrigada. Fico feliz e que Deus abençoe a todos. Eu espero que todo mundo tenha sentido algo diferente aí também. Amém. É isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí o que você achou. Valeu!